Muito bem-vindos ao Papo do Empresário. Hoje a gente está na segunda temporada, organizado pela Associação Comercial de Campo Grande. Esse aqui é um papo realizado por empresários para empresários, com o intuito de inovação, crescimento, troca e networking. A gente também fala o quanto é importante o empresariado estar ligado com associativismo e quanto a gente ganha com isso. Hoje, em especial, vai ser uma virada aí no nosso estado. A gente tem uma imobiliária FTX que está em expansão, já tem uma marca, um posicionamento de marketing aí de responsabilidade, e a gente vai aprender muito com essa troca com eles. A gente recebe hoje Tiago Normando e temos aqui junto comigo o William Franciscon. Olá, sejam muito bem-vindos para a segunda temporada. E se a primeira temporada já foi boa, foram muitos episódios, a segunda temporada está sendo ainda melhor. E a cada episódio a gente mostra um grande empresário aqui do estado. A gente, como associação comercial, tem o dever, eu acho, de mostrar os grandes negócios que tem no estado, mostrar os grandes empresários que estão fazendo a diferença, Angélica. E também a questão de que a gente abriu o CJE. Há 4 anos a gente construiu um conselho de jovens empresários dentro da associação comercial, que a gente compartilha essas experiências de empresários que têm mudado muitos negócios, só que muitas das vezes ficava só lá, para nossos membros participarem. Agora, com o podcast, com o Papo de Empresário, você aí de casa, você pode mudar a trajetória do seu negócio, você pode ter um insight para mudar a rota, juntamente com a gente, ouvindo isso e ou reouvindo várias vezes. E hoje, nosso convidado, é um prazer muito grande receber o Tiago, um empresário que eu admiro, que eu tenho acompanhado de perto esses últimos anos e tem feito um trabalho que é referência em Campo Grande. Eu, com certeza, posso falar que a FTX é um grande case do mercado imobiliário, não só como imobiliária, mas até como uma parte de inteligência de mercado de verdade, trazendo inteligência, trazendo bons investimentos para os clientes. É alguém que eu sou cliente também, então eu posso falar muito bem. E eu posso falar também que foi quem puxou o mercado. Então a gente tinha um mercado antes da FTX, quando a FTX chegou, ela abalou todo o mercado e fez todo mundo se melhorar, fazer esse mercado mais competitivo. Mas, Thiago, fala um pouquinho mais de você. Seja bem-vindo, meu amigo. Maravilha, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Não sei se é o primeiro ou o segundo. É o segundo episódio hoje. Fico muito feliz em participar, estar aqui com vocês, dividir um pouco da nossa experiência e muito satisfeito e feliz com as palavras de vocês. Às vezes a gente que está dentro do nosso negócio, a gente não consegue se perceber dessa forma, mas de fato a FTX ela veio para transformar o mercado imobiliário de Campo Grande e eu fico muito feliz de estar conseguindo fazer isso, né? Eu acho que um dos principais desafios nossos é sempre estar à frente nos nossos negócios, né? Como empresário, a gente sempre precisa buscar, né? O tempo inteiro. Então, a FTX, desde quando entrou no mercado, ela não para, ela sempre está buscando inovação, sempre buscando uma distância de quem está atrás da gente, né? Uma distância saudável, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai fazer algo que depois vão fazer também, então a gente sempre fica buscando novas inovações. Né? Mas estou aberto aqui hoje para dividir com vocês um pouco do que a gente faz. Show. Eu, como campograndense raiz, vou dizer que eu acompanhei aí, não sei exatamente o ano que começou a FTX, mas eu acompanhei o crescimento de vocês e realmente incrível. A gente olha no ponto de vista de gestão, estratégia, inovação, né? O empresário olhando para outro empresário tendo sucesso, e é muito legal, porque realmente vocês subiram a régua do mercado aí, de fato, né? E é normal, você vai ser imitado, você vai ser o cabeça que vai guiar aí todo o mercado, e aí você sempre vai ter que se inovar, né? A gente fica orgulhoso, né, disso, né? Você começa a redefinir os sentimentos, né? Porque às vezes e quando você inicia um negócio e aí você cria algo diferente, aí depois você vê outra pessoa copiando ou às vezes tirando um colaborador seu, você, né, no começo, até você entender e ressignificar isso de uma forma positiva, vai um tempo. Né? Mas hoje a gente entende e fica muito orgulhoso. Maturidade profissional, né? Maturidade profissional. Aí você entende e fala assim, poxa, se estão fazendo,
é porque eu sou referência, é porque, né, eu consigo ditar alguma coisa aqui que está acontecendo no mercado, e aí, se não te copiam, aí você começa a ficar preocupado. Pô, alguma coisa está errada. É verdade. Né? Não estão olhando para mim como eu hoje... Tem razão. E quando começou, de fato? A FTX ela começou há 9 anos, tá? Eu não era do mercado imobiliário. Eu tenho um sócio que é o Fernando, que era do mercado imobiliário, mas não era de Campo Grande, né? Então ele veio para cá. Então uma pessoa do mercado imobiliário de fora e outra pessoa da cidade, mas não do mercado imobiliário. E a gente se uniu, a gente se encontra através de um trabalho que a gente fez, eu sempre na parte administrativa, ele mais na parte comercial, de um loteamento. E aí a gente une forças para criar o que é a FTX, que já vem com esse DNA de ser uma equipe grande, né, de ter pessoas ali junto com a gente, de desenvolvimento urbanístico. Então, assim, esse conceito do que é a FTX hoje foi planejado lá atrás e sempre foi para ser exatamente dessa forma que é. Não era para ser um escritório de 2 pessoas, não era para ser um escritório de negócios imobiliários de 4 pessoas. Era realmente para ser um negócio imobiliário com uma equipe grande para poder atender de lançamento, alocação, exatamente do jeito que é. E para chegar até aqui, a gente sempre foi muito ancorado em estratégias de marketing. Né? Porque o posicionamento para nós era muito importante e ainda é importante, porque 2 pessoas que praticamente não são do mercado, como que a gente ia entrar num mercado onde já tinha cases muito antigos. Né? Então, eu estou falando de imobiliárias com 20 anos, né, de história aqui em Campo Grande. Então, assim, como eu vou me posicionar, como que as incorporadoras da cidade vão deixar eu vender o produto delas, se elas não me conhecem, como que eu vou conseguir um time de corretor, já que eu penso que o meu negócio precisa ser grande para vender os meus produtos se ele não me conhece. Então, assim, a estratégia mesmo nossa foi se vender para o mercado, né? Se vender primeiro para as incorporadoras e para os corretores associados que estão hoje dentro da FTX e depois começar a se vender para o cliente final. Eu falo hoje que na FTX o nosso primeiro cliente é o corretor. Né? O nosso negócio, hoje o centro do nosso negócio são as pessoas que trabalham com a gente, são os colaboradores. Se você conversar com o meu sócio, a visão dele é um pouco diferente e talvez seja isso que faça o nosso negócio, ele ser tão dinâmico dessa forma, porque ele tem uma visão, eu tenho outra, mas tudo engloba para se tornar o que a FTX é hoje. Então, a gente entende que o colaborador, sendo o centro do nosso negócio, ele vai conseguir replicar tudo isso que a gente ensina para ele e conseguir atingir o nosso cliente final. Formação de equipe, né? Exato. Isso, Angélica, está muito atrelada à cultura. Né? A cultura do nosso negócio hoje ela tem que ser muito forte e ela é muito forte. Né? Para ele decidir continuar comigo, esse colaborador sempre me escolher, né? Para ele não achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Ele se satisfazer com aquilo que ele tem hoje dentro da FTX e não ficar pensando em outras coisas, não ficar pensando na concorrência ou pensar em sair. Então, o nosso negócio ele é feito para a primeira experiência do corretor. E do início? De onde veio tua inspiração para inovação, melhoria de atendimento, levando em consideração que não era padrão, né? A gente não tinha uma régua tão elevada há pouco tempo atrás na cidade, no estado, e vocês elevaram. Com certeza vocês trouxeram de algum lugar essa inspiração. Exatamente. A minha formação, Angélica, acho que eu já troquei essa ideia com o William, já contei um pouco da minha história, mas a minha formação é Direito. Fiz Direito por conta da minha família, que queria que eu fizesse, mas eu sempre quis administração, sempre quis gestão, sempre me imaginava como um gestor. E fiz a faculdade, entreguei o diploma para a família e depois já comecei a construir o meu caminho. Trabalhei durante 6 anos numa empresa de engenharia, administrando a empresa toda, uma empresa média, com 40 funcionários, aqui de Campo Grande, e ali eu me desenvolvi. Né? Fiquei esses 5 anos me preparando, aí fiz um MBA em gestão de pessoas, e ali eu queria aplicar muitas coisas que eu não conseguia. Por quê? Porque o dono,
né? O proprietário ele não acreditava que o colaborador era o centro daquele negócio. Então, qualquer investimento para pessoas, qualquer treinamento, qualquer curso, qualquer coisa que fosse voltada para o colaborador não era algo que fazia sentido para ele, né? Então, por isso que hoje eu falo, a cultura, o propósito da empresa, ele tem que estar totalmente atrelado ao que o dono é. Eu não consigo contratar uma empresa de marketing, contratar vocês para desenharem um plano lindo, maravilhoso de propósito, visão, missão, valores que todo mundo tem, que é lindo na parede, se aquilo ali não for a minha vivência. Eu não vou conseguir sustentar aquilo ali. E aí eu comecei a olhar e pensar, olha, quando eu tiver a minha empresa, eu quero olhar para isso, eu quero olhar para as pessoas, porque eu via, né, às vezes, um tempo mínimo que eu me dedicava para conversar com aquelas pessoas, eu já fazia diferença, eu já tinha um resultado diferente, né? E aí, quando vem a FTX, ela já vem com esse pensamento. As pessoas em primeiro lugar, né? Então, a inovação sempre para a equipe. Hoje, a gente tem vários programas dentro da FTX de desenvolvimento, a começar da liderança, ao corretor que está na ponta, as áreas administrativas. Então, assim, a nossa cultura de pessoas é muito forte, né? E a inovação sempre veio atrelada. Você me perguntou dos cases que já tinham no mercado. Quando a gente entra para esse mercado, a gente foi se capacitar, né? A gente buscou referência fora, em São Paulo, que é o mercado que a gente sempre acompanha, onde tem os melhores cursos, e a gente foi realmente entender o que as outras regiões estavam fazendo para ver o quanto Campo Grande ainda tinha potencial de crescimento. E assim, foi nítido o quanto a gente estava atrasado enquanto mercado imobiliário aqui em Campo Grande. Só para você ter ideia, quase nenhuma imobiliária estava preparada para o digital, né? Pouco se investia nisso, né? E aí você, enquanto empreendedor, para que você vai investir em algo que vai te gerar mais custo se você domina o mercado? Se você não tem concorrente cômodo, que te... né? Se eu faço 20 milhões por mês aqui, não tenho concorrência, por que eu vou atrás de treinamento, eu vou atrás de um sistema novo, eu vou gerar gasto para diminuir o meu lucro, sendo que não faz sentido? E aí a gente viu uma oportunidade muito grande, né? E assim, nem tudo precisou de investimento financeiro. Assim, 60% de coisas que a gente fez na FTX que geraram valor interno e externo para o mercado contou com disponibilidade dos sócios, vontade de fazer diferente e menos investimento, né? Então, assim, eu não trouxe para o mercado de Campo Grande uma inovação de um sistema diferente que me fez vender mais, uma técnica diferente que me fez vender mais. Eu não inventei a roda, né? Então, assim, várias coisas que foram feitas foram coisas que dependeram de mim, do meu sócio, do gestor. Muitas vezes tempo, dedicação, você replicar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe para o seu time, né? Então, assim, eu falo hoje para os empreendedores, poxa, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo fazer. Pô, primeiro, você está fazendo o básico bem feito? O arroz com Você feijão. não está fazendo. E o básico bem feito não vai te gerar custo. Era aquilo que a gente estava falando. Pô, hoje tem IA, automatização, chatbot, um monte de tecnologia que, às vezes, você pensa que isso é o que vai fazer o seu negócio ser um sucesso, mas, às vezes, não é, né? Então, assim, milhões de coisas que hoje eu consigo fazer com a estrutura que a FTX tem em corpo de funcionários, né, que eu já fazia lá atrás com metade dos funcionários que eu tenho, mas eu fazia, né? Então, eu já pensava, eu preciso criar essa empresa, mesmo não sendo grande, mas com uma estrutura como se grande fosse, né? Que é aquele negócio, organizar e crescer ou crescer e organizar, né? Aquele paradoxo. Então, assim, a gente se organizou bem e a gente foi crescendo o nosso negócio organizado. Tanto é que quando a gente recebe hoje pessoas de fora, os próprios concorrentes, que eu adoro receber pessoas do meu mercado e abrir a nossa imobiliária e mostrar como a gente trabalha, às vezes ficam surpresos com os processos internos que a gente tem, desde a parte administrativa até a parte comercial, se surpreendem
porque normalmente você vê imobiliárias que é o quê? Venda, 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 sem processo nenhum, porque você está o tempo inteiro na operação e a venda, o comercial te consome muito e aí você deixa o organizacional para depois. O nosso financeiro ele é totalmente estruturado, o nosso marketing é totalmente estruturado, existe um manual, né, de marketing, um manual da secretaria, um manual do café, né? Se amanhã a nossa copa for substituída por outra pessoa, existe um manual de como fazer o café, né? Para o café sempre ser igual quando o nosso cliente for lá, que é a experiência, né? Para se quando a Amanda tiver de férias no marketing e outra pessoa for assumir, ou qualquer uma transição, existe um manual ali onde foi feito o que pode, o que não pode, que cor que vai usar, que não vai. É óbvio, isso conforme você vai crescendo, você começa a olhar para coisas que antes você não tinha tempo de olhar. Mas a maioria delas, Angélica, não requer tanto investimento financeiro. Né? Requer o quê? Boa vontade de fazer algo diferente que vai te projetar. Né? E também é algo que você precisa acreditar, porque não é de uma hora para outra, é uma construção. Né? A gente está falando aí de 8 anos. Né? Então, não foi no primeiro ano que a gente conseguiu uma notoriedade, uma confiança, uma credibilidade. Foi algo realmente construído, né? E que tem que ser mantido o tempo inteiro. Eu tive experiência com vocês como clientes, eu não sei, estava aqui puxando a minha memória, não sei se há 5 anos atrás, antes ou depois da pandemia, mas foi esse período. E agora, com mais técnica, vamos dizer, um olhar mais técnico, eu consigo ver, com você também falando, nitidamente você aplicando o jeito Disney de encantar o cliente, Exato. praticamente, né? Todos os sentidos, todos os setores, tudo encaixando de forma bem orgânica e numa dança, né, do marketing, mas assim, na mesma sintonia, Perfeito. eu diria. E realmente, um bom empresário, um bom gestor é isso aí. E a grande maioria, 90% das empresas, ela cresce para depois tentar organizar, não e é? fica mais difícil, né? Porque aí você já está grande e aí como você vai organizar tudo aquilo ali, né? Existem coisas que não vão mais se encaixar, coisas que não vão fazer mais sentido e aí você precisa continuar porque você não pode parar, né? Qualquer parada que você vai fazer, por exemplo, hoje nos seus negócios, restaurantes, você não pode parar a operação. Então, você não pode se dar o luxo, olha, hoje eu vou fechar, ficar 3 dias fechado aqui porque eu preciso organizar algumas coisas. Então, assim, fica muito mais difícil. Não é a realidade de todo mundo, né? Nem todo mundo vai conseguir organizar para depois crescer, mas eu acho um ponto muito importante de se olhar, porque, assim, a longo prazo, se você pensa em crescimento, crescer sem organização praticamente impossível. Você não tem controle de nada, né? Você não tem controle de número, você não tem controle de onde está vindo a sua venda, né? Aí você não sabe mensurar se faz sentido você continuar injetando dinheiro no tráfego, né? Aí, de repente, quando você vai organizar, você vê, pô, não é do tráfego que eu vendo. E aí você passou anos gastando um dinheiro que não te trouxe retorno. Fato. E assim, Thiago, eu lembro muito da história e vocês foram quem é primeira aqui que começou a entender o marketing digital como oportunidade para o negócio de vocês. De fato, vocês criaram estratégias, investiram em marketing. Como foi essa decisão de escolher esse canal? Porque naquele momento vocês montaram um negócio, acredito que o sócio pega o capital que vocês já têm, colocaram no negócio, e dentro disso você tem vários centros de cursos, várias coisas para você investir. Quando foi que vocês falaram, olha, esses aqui são... Como que vocês elegeram as prioridades, o que investir primeiro para o negócio de vocês? Perfeito. Levando em consideração também que seu sócio é bem diferente, outra linha também, é outra né? geração, outra linha, são mundos completamente diferentes. E assim, hoje, também com a maturidade, enquanto sócios, a gente entende que cada um é bom naquilo que faz e que é mais eficiente para a própria empresa que cada um esteja numa ponta. Né? Porque em algum momento também ficaram os 2 sócios olhando para a mesma coisa. Né? Então, aquela coisa se desenvolveu muito bem. Mas e o outro que não foi visto, que a gente só delegou e deixou, uma hora ela sofreu também. Né? Então, a visão hoje que a FTX tem e a estrutura dela, organizacional, ela é reflexo de um sofrimento também lá dentro.
né? Porque a gente precisa crescer, aí você cresce. E aí você começa a olhar as coisas, porque a gente tem uma linha de investimento muito grande, né? A gente desenvolveu um bairro novo aqui dentro de Campo Grande, que é o Jardim Veraneio. Então, durante alguns anos do nosso negócio, os dois sócios ficaram olhando para aquilo ali, porque são as oportunidades de futuro, né? E aí a gente deixou o time, né, na mão de outras pessoas que comandaram muito bem, mas não comandam com o meu olhar. Não comandam com o olhar do meu sócio. Então teve né? que dar um passo para trás para... Exatamente. Então, há 2 anos, a gente deu um passo atrás para realmente dar um salto, que foi o que a gente deu nesses últimos 2 anos, aí eu digo enquanto um time de vendas. E aí vem a FTX ganhando prêmio, notoriedade, sendo campeã de vendas em todos os lançamentos imobiliários, tendo uma expressão e alcançando mais ainda, principalmente de uma forma orgânica, né, através do resultado, o espaço realmente que ela merece diante de tudo que a gente faz para a cidade e para os nossos colaboradores. Então, como você falou, às vezes a gente precisa dar um passo atrás para a gente conseguir avançar. Como que foi, assim, essa percepção? Tipo, opa, vamos voltar aqui e vamos mudar um pouquinho a direção aí. Porque a gente é organizado e a gente tinha números e Dados. dados. Se a gente não tivesse dados e se a gente não fosse organizado, a gente continuaria da mesma forma que estava e cada vez tendo menos espaço de mercado, né? E talvez seja isso, Angélica, que aconteceu com os meus concorrentes de anos que estavam aqui. Né? Talvez eles não tinham dados para analisar quando veio uma concorrência, quando veio uma empresa que estava se estruturando aqui, então ele não tinha dados para ele analisar para onde ele ia. Né? Ele fazia aquilo que ele fazia muito bem, ele não tinha concorrência, ele não foi se atualizando, e aí quando chegou alguém, realmente ele não tinha o que segurar para falar, não, eu sou bom nisso e eu vou seguir nisso. Então, assim, foram os números que nos mostraram isso. A gente tinha um resultado mínimo que a FTX precisa faturar enquanto vendas, né, por mês. E eu e o meu sócio, a gente não olhava para esse número quando a meta era batida. Então, assim, o nosso número era 10 milhões. A empresa precisava vender 10 milhões por mês para estar tudo bem, né, tá tudo ok. Então, normalmente, ela sempre batia. Então, automaticamente eu e nem ele, a gente olhava para isso. A gente vai olhar para isso quando? Quando a meta não foi batida. E aí, um mês a meta não foi batida, o time vendeu 6 milhões. E aí, no outro mês, o time vendeu 4 milhões. E aí, é aquilo que eu falo hoje com a experiência que eu tenho. A gente precisa tomar atitude enquanto a gente tem opção. Porque quando eu não tenho opção, muitas vezes eu não tenho nem recurso para mandar pessoas embora. Então, se eu vou mandar alguém embora, eu preciso mandar enquanto eu tenho dinheiro para fazer isso. Você caiu de 10 para 2? Para 4. Para 4 milhões. Né? Aí você pensa uma empresa com aquela estrutura que a gente tem, com tudo isso que eu estou falando, funcionário, daquele tamanho, é muita vender coisa. 4 milhões, hoje você tem um imóvel só que custa 4 milhões. Né? E a gente está falando num percentual que fica para a empresa, que você tem que pagar uma gestão inteira, enfim. E isso fez a gente não ter opção. Olha, não temos opção. Um dos sócios tem que ir para essa ponta e assumir isso e ir com o time para fazer o negócio acontecer. E aí vem aquele negócio, coisas que eu tenho certeza que já aconteceu na sua vida, na sua, na minha, e essa é uma delas que aconteceu no nosso negócio, são coisas ruins que você ressignifica e te impulsiona. Ou você cai de vez ou te impulsiona. E aí é a sua escolha. E eu sempre escolhi olhar para frente, seguir, avançar. E se não fosse esse fato, né, a gente não tinha olhado. E aí eu vou para a parte comercial da empresa, porque o meu sócio é muito bom naquilo que ele faz, que é na parte expansão, e eu sou com pessoas. E aí ali vem o meu primeiro desafio. Cara, eu sempre fui muito bom no administrativo. Eu sempre fui muito bom no processo, na organização. Eu não sou bom no comercial. Mas eu não tenho o quê? Opção. Eu não tenho opção. Quem que vai para o comercial? Eu não tenho tempo de escolher,
ninguém do mercado, eu não tenho tempo de desenvolver ninguém, então é aquilo, né? Eu não analisei os dados na hora certa para tomar a decisão enquanto eu podia, escolher alguém, pensar em alguém, então eu não tive opção, eu tive que ir encarar esse desafio. E aí fui me preparando da forma que eu conseguia, e aí que vem mais ainda o DNA da nossa empresa, que são as pessoas. Eu falei, eu preciso me fortalecer aonde? Nas pessoas que trabalham aqui junto comigo. Então, aí eu desci da sala que eu tinha e me instalei ali junto com o coração da empresa, que é o comercial. Então, hoje, o meu dia a dia é ali junto com eles. Ali, Angélica, eu percebo que eu não sabia nome de alguns colaboradores, que eu não fazia parte do processo de contratação das pessoas que trabalhavam ali, né? Você vai delegando tudo, né? A gente fala muito em delegar, que é importante, mas você delegar não pode negligenciar. Não é, exatamente, o não é seu, abandonar. não é abandonar, né? Então, o olhar do empresário precisa sempre estar atento naquilo naquilo que faz sentido para você. Então, eu apliquei as técnicas daquilo que eu estudei no MBA em gestão de pessoas e falei, é isso aqui que eu tenho, é o time, então é com eles que eu vou crescer junto. E aí, olhando para eles, ouvindo cada um, o que você precisa, ali junto com eles, eu consegui perceber que o processo que eu mesmo defini quando eu estava lá na diretoria não funcionava. Por quê? Porque eu não vivia aquilo ali. Uhum. Funcionava para quem? Para o Tiago, diretor, né? Porque era confortável para o Tiago, diretor. Só que era péssimo pro operacional. Para quem cuidava de venda, era péssimo. Então, eu começo a sentir a dificuldade que os meus gestores comerciais tinham por conta do processo que eu mesmo estabeleci. Então, assim, foi uma mudança 360 graus do nosso negócio a partir do momento que a gente entra para a parte comercial. E aí, mais uma vez, eu percebo que os 10 milhões, que eram o suficiente para nós, o nosso time tinha capacidade de vender muito mais. O meu time já chegou a vender no mês 30 milhões. Entendeu? Então, às vezes, você fica vendado por um resultado que você acha que é excelente, mas se você não está ali junto com as pessoas, você não sabe a capacidade que elas têm de entregar muito mais. E dito e feito, foi o que aconteceu. Então, eu falei assim, caramba, esse time tem potencial. Por quê? Porque eu fui ali junto com eles e entender que cada um era motivado por uma coisa, um era por dinheiro, o outro precisava ser de reconhecimento, o outro era o sonho que ele tinha, né? E aí você vai entendendo o jogo de xadrez, porque é um jogo de xadrez, e empreender, né? Essa pessoa não está bem aqui, vamos colocar ela aqui, e assim, e aí o nosso negócio ele vai se moldando para ser essa versão do que ele é hoje. Uma posição sua como empresário, né, que eu acho que é importante a gente levantar. Eu não sei se o William já notou isso. Depois que o Brasil entrou numa crise pós-pandemia, né, eu vi muitas empresas só culparem, tipo assim, não dá mais para trabalhar com isso, tá ruim mesmo, ninguém está comprando e tudo mais. E aí você pega a tua responsabilidade ali, né, como empresário, gestor, fazedor, e você joga ali no sistema. A culpa é do sistema. E você não enxerga para dentro de você aonde você está errando, aonde você está falhando, aonde você não está fazendo arroz com feijão bem feito, ou aonde você está inovando, porque você precisa ser ruim em algo novo para, de fato, você evoluir e inovar. Sim. Né? E é muito interessante você falar para mim que, olha, 2 anos atrás, eu diminuí muito o meu faturamento. Você poderia muito bem ter um posicionamento de, o mercado está ruim, exato, não está vendendo. Mas a primeira coisa que eu falo para o meu gestor, a minha mão era muito pesada enquanto diretor, a minha e do Fernando, quando a gente se encontrava uma vez por semana com a gestão da FTX, né, para cobrar os resultados e entender o que estava acontecendo. Só que como eu não tinha a visão, a vivência ali, a minha mão era muito pesada. Não vendeu por quê? Por que não fez? Mas como que esse cara está sem vender? Né? Então, assim, eu não tinha visão ali próxima de entender que são pessoas, né, que está passando por um problema, que é uma dificuldade. Então, assim, hoje a minha percepção é diferente porque eu vivo na pele, né? Porque eu tenho que prestar contas, né, para o Tiago, diretor também. Né? Então, assim, eu faço as duas coisas ali e preciso entregar o resultado. Mas, desculpa, qual que era a pergunta?
Boa pergunta. Boa pergunta. Thiago, como que é isso? Você chegou, você vê essa situação e agora você está no campo de batalha. E como você não perde a noção também da estratégia? Porque é um desafio. Quando a gente está nesse dia a dia da operação, a gente está resolvendo as coisas, fazendo acontecer. E como você hoje está nessa parte também do tático, como que você olha a estratégia, por exemplo? Porque eu sempre vi muito de vocês, o mercado mudou. Vocês já estavam lá na frente pensando nos produtos para esse novo cenário. Então, como que é essa questão? Você está no tática, mas você está sempre analisando produtos, que eu vejo muitos de vocês. Ou vocês trazem incorporadora, então vocês criam o produto, ou você faz uma SPE e criou igual foi no veraneio, ou vocês pegam do mercado. Como que você faz essa divisão hoje de estratégia assim, comercial? Lembrei onde a gente estava. De você, às vezes, aceitar algumas desculpas para o seu fracasso, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz para a gestão que estava na época, o que aconteceu? Por que a gente caiu de 10 para 4? A gente está no final do ano é muito ruim, os corretores viajam, as pessoas da cidade viajam e tal. Isso foi no primeiro mês, que, né, foram 2 meses sucessivos de queda, e no outro mês a mesma coisa. E aí, quando eu entro, eu não aceito mais isso. Né? E aí eu estou lidando comigo mesmo, porque eu sou o gestor comercial. Cobrança sua. Cobrança minha. Então, assim, eu já entro dentro do ano de janeiro já verbalizando para o time, olha, quem está aqui vai ter que entregar o resultado. Porque se você entrar aqui achando que o ano só vai começar depois do carnaval, acabou. Vai para casa, então, e volta depois do carnaval. Né? Porque eu já tenho a minha concorrência pensando assim. Então, eu tenho uma mega de uma oportunidade de, enquanto eles estão pensando assim, eu pegar o mercado inteiro para mim e atender o mercado. Né? Porque se eu tenho corretores que conseguiram vender nesse período, significa que tem pessoas comprando. Né? Se tem pessoas comprando, eu preciso o quê? Focar nas pessoas que estão aqui, focar na estratégia certa. Então, a estratégia de janeiro até o carnaval tem que ser uma, e aí depois a gente se modela para o resto do ano, mas eu não posso entrar no jogo já achando que eu vou perder. Né? Senão, é melhor você nem ir. Então, hoje a minha visão é essa, e é realmente passar isso que está comigo e com o meu sócio para o time. O time precisa entender que é assim, né? Que não tem desculpa, igual a Covid. Quantos negócios fecharam na Covid porque não se sabia o que ia acontecer? Foi o ano que a gente mais cresceu o nosso negócio. Talvez tenha sido o ano, provavelmente, que vocês mais venderam. Então, assim, se eu ficar refém daquilo que todo mundo está falando, eu vou ser mais um na fila aí do fracasso. Né? Agora, eu, Thiago, enquanto gestor, enquanto sócio da FTX, eu não tenho outra opção. Sou eu que vou apagar a luz. Sou eu que vou ficar com a conta no final do mês. Né? Se todo mundo quiser sair, então eu tenho que fazer isso dar certo. Né? E motivar aquelas pessoas para que elas pensem dessa forma também. E aí é uma cadeia, uma sequência, todo mundo pensando aquilo ali. Eu acredito muito em energia. A energia, ela contagia, tanto para o cara que está falando que o ano só começa depois do carnaval, como as pessoas prospectando ali. Então, assim, tudo que acontece na FTX é motivo de comemoração. Desde uma venda de 100 mil até uma venda de 5 milhões. A gente comemora igual. Às vezes, eu, enquanto gestor, comemoro mais a venda de 100 mil do que a venda de 4 milhões. Porque para aquele corretor que vendeu aquilo de 100 mil, é crucial para ele aquela venda, faz mais sentido do que o de 4 milhões, entende? Então, assim, é isso que vai fazer com que essa energia seja contagiante, que a cultura seja forte. Então, assim, tudo que acontece de resultado positivo é comemorado lá dentro, como se fosse único. Porque quando é ruim, né, normalmente nós, seres humanos, a gente dá uma ênfase muito grande para as coisas ruins, a gente sofre, a gente chora, mas a gente dá valor a todas as pequenas vitórias que a gente tem diariamente. E você atrai o que você emana. Sim. E é essa vibe da energia, né? Então, uma coisa assim muito importante que hoje a gente faz, que antes a gente não fazia, eu já tive um time de 60 pessoas. Atualmente é quanto? 32. E hoje eu tenho 32 vendendo mais do que quando eu tinha um time de 60. Caramba.
me dá menos dor de cabeça enquanto gestão, eu entrego muito mais. A gente tem batido muito nessa tecla, que não é volume de equipe, né? Às vezes você consegue, se você tiver uma boa estratégia, se você tiver uma boa gestão, uma boa organização ali, um número menor de funcionários vai conseguir produzir mais. Mas o Thiago, diretor de 3 anos atrás, ele queria um time muito grande. E enquanto os gestores defendiam o posicionamento de ter um time menor, como é o que eu vivo hoje. Por que o time grande? Eu tinha esse pensamento de ter um time grande, porque é assim, William, às vezes eu tinha corretor que passava o ano inteiro e ele vendia um imóvel. Então, se eu tenho mais corretores, é mais chance Exatamente, as probabilidades são maiores. Mas como que ele vive de vender um imóvel? Então, mas aí ele pode estar vendendo em outro lugar e eu não sei, né? Tá. Então, assim, existem várias coisas que hoje, enquanto gestor, eu vejo a dor que o meu time tinha ali, por quê? Com o time menor, eu consigo atender eles melhor, né? Lembra que o corretor, o colaborador é o meu primeiro cliente? Exato. Né? Então, eu tenho que entregar o melhor para ele. Com menos colaboradores, eu consigo me dedicar mais a ele, entregar uma estrutura melhor, uma experiência melhor para ele. O tráfego que eu gero, né, que são os leads, eu consigo entregar mais para eles, né, porque se eu tenho 60, ou eu vou ter que investir mais para entregar para todo mundo, ou eu invisto a mesma coisa e eu vou entregar para quem? Para quem me entrega resultado. Verdade. Né? Do que ficar jogando algo que hoje é muito caro, né? O lead é muito caro na mão de uma pessoa que não me entrega como eles me entregam. Então, a gente foi ressignificando isso e como a gente estava falando de que da questão de energia, hoje eu falo que a cultura ela espelhe, né? Então, hoje eu já desliguei colaboradores nossos, corretores nossos que tinham vendido mais de R$1 milhão no mês. Tiago, você é louco de fazer isso? Não. O fato de eu fazer isso me gera muito mais resultado a longo prazo do que eu permanecer com essa pessoa que me entrega o resultado, que é ilusório, porque é momentâneo, mas ele me causa mais problema e ele contagia com esse problema dele e ele destrói uma equipe inteira. Entendeu? E aí, se eu ficar refém, como tem outras imobiliárias ou outras empresas, ficar refém do colaborador, às vezes que é um colaborador problema, mas que ele entrega, você nunca vai mandar ninguém embora. Porque sempre vai ter alguma coisa. Então, sempre vai ter vez assim, putz, mas você vai mandar o William embora agora, mas ele está quase fechando uma venda. É sempre assim. E aí você não vai tomar a decisão que você precisa tomar. Então, quando a gente toma uma decisão de desligar um cara que acabou de vender algo que está trazendo lucro para a empresa, é uma decisão que você tem que ter peito. Né? Porque você está entregando ele para o mercado. Mas você também está verbalizando para a sua equipe o que é importante para você. Né? Às vezes a sua equipe está te cobrando isso. E eu já ouvi. Nossa, Thiago, demorou para você tomar essa atitude. O time já estava esperando que você fizesse isso, de tão forte que é a cultura que você implementa dentro da sua empresa. Já ouvi isso também. Né? Então, assim, já me perguntaram, o que precisa, pessoas lá de dentro, o que precisa, o que nós precisamos ter para permanecer aqui? A primeira coisa que ele acha é venda. E eu falei, não é venda. Você pode passar aqui 3 meses sem vender, mas se você for uma pessoa comprometida a tudo isso que a gente propõe para você, você vai vender. Né? Então, se você participar dos programas de desenvolvimento que a gente propõe, se você participar das estratégias que a gente desenha aqui, se você participar dos plantões de venda, se você estudar o produto junto com a gente, eu não estou pedindo para você fazer sozinho. Vem comigo que a gente vai fazer junto. Se você fizer tudo isso daqui, não tem como dar errado. Eu te entrego o cliente, eu te treino, eu te entrego o produto, o acesso, você vai vender. Né? Agora, se você não olhar para isso daqui, aí realmente não vai dar certo. Então, para estar hoje no nosso time, você precisa participar, viver aquilo ali. Por exemplo, a gente não pega mais corretores que tenham a profissão de corretor de imóveis como uma segunda profissão. A gente não pega porque a gente já entendeu que ele não vai atender a cliente Angélica da mesma forma que o Cássio vai atender, que vive como corretor de imóveis e sustenta a casa dele como corretor de imóveis. Né? Então, assim, eu sou
dentista de manhã e à tarde eu vou fazer um complemento de renda aqui à tarde. Pô, será que eu vou atender o William, que está entrando num canal de vendas da FTX... Com o mesmo sangue com nos o mesmo olhos. sangue no... Pô, para o Cássio é a única oportunidade que ele tem de levar dinheiro. É. Agora, para mim, não, eu já tenho meu salário, eu sou dentista de manhã, aí para mim está tudo bem. E aí você começa a entender com aqueles dados que isso tudo reflete aonde? No valor que você está injetando no seu negócio, do lead que você está gerando, que foi para a mão do Thiago, que é dentista de manhã, e, não, o William não quer nada, descartou. Agora o Cássio vai com o William até o final. Se tiver que ficar 2 anos junto com o William, né, para percorrer o seu tempo até você achar o seu imóvel, até você se preparar, ele vai ficar com você, porque ele vive daquilo ali. É o plano A dele, né? Não É o plano B. Exatamente. É muito profundo isso que você falou, porque a gente consegue linkar isso em vários ramos, em várias áreas, e tem que ter peito também para fazer isso que você está fazendo, né? Não pegar quem está só no plano B ali, mas faz todo sentido. É muito claro para mim que realmente a gente vai fazer com mais qualidade, com mais profundidade. Sim, assim, os nossos negócios aqui, né? É um negócio, é um relacionamento. É uma via de mão dupla. Eu te entrego, você me entrega e a gente vai continuar junto até quando fizer sentido para nós dois. Né? Você quer ser plano B de alguém? Você não quer. É verdade. Né? Então, assim, eu também não quero ser uma segunda opção na vida desse corretor. Né? Eu entrego o meu melhor. Né? Então, assim, o que a FTX é hoje, ela sai muito do lucro da empresa. Né? Porque é um negócio que foi planejado a longo prazo. Porque se a gente fosse pensar a curto prazo, eu vou investir em treinamento, eu vou investir em algo que vai me gerar um custo financeiro, sendo que eu não penso isso a longo prazo? Não, jamais. Vou colocar o dinheiro no meu bolso, pronto, acabou. Então, assim, se eu invisto, se eu entrego o melhor para ele, que é o meu primeiro cliente, eu espero que ele me entregue o melhor dele. E o melhor que ele tem para me entregar é a dedicação, porque o resto eu faço. A gente falou mais cedo aí nos bastidores sobre tempo é dinheiro, né? E tem um livro que eu li, ele é Lucro Primeiro. Já te falei para você ler ele, você leu? Você falou algumas vezes. Algumas vezes, vai vendo, né? Ultimamente, Puxar a Você tem orelha. ele? Vou puxar a Você tem orelha. ele? Empresta pra gente. Vamos fazer um clube do livro. Não, é sério. Eu tenho o Clube do Livro na minha empresa e faz Legal. toda a diferença no Faz. crescimento e inovação. E é algo que te gera um investimento? Nossa. Não tem nem assim o que falar, porque o Você investimento, um o investimento é baixíssimo, Perfeito. o retorno é gigante. Exato. E aí você desperta o quê nele? Cultura. Cultura, pertencimento, o funcionário ele faz parte, ele entende que você como empresa está fazendo parte do crescimento dele como pessoa e profissional. E aí ele fica feliz com aquilo, porque, né, um reconhecimento de, eu estou aqui não só para ganhar um dinheiro no final do mês, mas eu estou me transformando aqui dentro da empresa. Eu faço parte disso. E a maioria das pessoas falam, você sempre procura, às vezes o nosso subconsciente, ele procura coisas para nos dar desculpa por não fazer, né? Então, assim, quando eu morar em tal lugar, eu vou fazer exercício físico. Quando eu tiver uma funcionária na minha casa, eu vou me alimentar muito bem, porque ela vai cozinhar para mim todo dia, entendeu? Então, você sempre fica procurando muletas para você se apoiar por não fazer. Só que você consegue fazer tudo isso sem esse investimento. Você consegue se alimentar bem se você quiser, sem ter a funcionária. Você consegue fazer atividade física, mesmo se você não tiver grana para ir para uma academia, você consegue fazer. Né? E, às vezes, quando você tem tudo isso, você ainda não está fazendo. Né? Porque aí você manda a funcionária fazer um doce para você comer. Aí você vai procrastinar. Você vai procrastinar. Então, assim, existem várias coisas que é possível. A maioria das coisas... Hoje a FTX ela recebe palestrante toda semana, inclusive hoje foi para falar para o nosso time de vendas, para o nosso time administrativo. Toda quarta-feira, às 9h15, eu falo... É um compromisso que vocês têm aqui de desenvolvimento. E a gente traz pessoas que lá atrás custou para nós muito dinheiro. E que hoje a gente não paga nada. Por quê? Porque as pessoas querem vir. E aí é aquela troca, divide conhecimento, eu vou lá, venho aqui e ajuda. Então, é algo assim que você só precisa começar. Que sempre legal. Tem alguém Quarta às 9h15. Às 9h15. Eu vou brotar lá, vou pegar café. Perfeito. Vocês precisam, tem café aí? Vocês precisam palestrar para nós. Assim, e assim, mercados... a gente busca conexão em mercados hoje que não tem nada a ver com o nosso. Nossa, essa troca é muito legal. A gente já fez...
com o Felipe, eu vi que teve um podcast com ele. O Felipe Todesco? Não, Felipe Brito. de beleza, né? Ele é da área da beleza. Ah, o Felipe Furtado. Isso. Nós, lá no CJE, eu o conheci. E ele estava junto com a Viviane fazendo uma feira de beleza. Aham. E ele falou assim, Tiago, quer participar? Eu falei, vou participar. E aí, porque assim, eu estava naquilo, ó, eu preciso estar em todos os lugares. Minha marca precisa ser vista, né? Eu preciso estar no Instagram, as pessoas, né? Que é lembrar da FTX o tempo inteiro. E eu falei assim, caramba, fechei com o cara. Eu falei, mas como que eu vou para uma... que eu vou falar numa feira de beleza? No meu stand vai ter o quê, né? Eu não estudei o mercado, que produto que eu posso vender aqui para essas pessoas. Mas se você buscar, sempre tem uma conexão e a gente conseguiu, Tudo. a gente fez negócio lá, né? Então, assim, é pensar fora da caixa. E você estava falando de inovação, né? Que você tinha me perguntado. A gente, Angélica, eu acho que a inovação, ela vem, de fato, inovação quando eu começo a olhar para um outro mercado que não é o meu e eu consigo trazer do seu mercado, que não tem nada a ver com o meu, algo que eu consiga implementar aqui. Né? Então, o modelo hoje, por exemplo, de gestão que a gente tem dentro da FTX, ali na parte da liderança comercial, é um modelo de gestão que veio de uma indústria japonesa, de carro, de fábrica, que não tem nada a ver do mercado imobiliário. Isso, para mim, é inovação. Né? Enquanto todo mundo está fazendo de uma forma, eu estou buscando outras coisas em outros lugares para tentar trazer para o meu. Por isso, assim, quando eu entrei lá para o CJE, eu recebi várias pessoas e eu fazia questão de atender todos os jovens empresários com as suas empresas para apresentar a FTX e para conhecer como ele estava fazendo o negócio dele. E ele achava que eu estava ajudando ele, de fato eu estava ajudando ele, mas eu estava me nutrindo de muita coisa, né? Que faz sentido hoje, que eu falei assim, puxa, se eu colocar isso no meu negócio, vou fazer diferente, né? Então, assim, se eu não tivesse me dedicado para isso, para ouvir, para receber, para ficar 2 horas do meu dia conversando com ele, ouvindo da dor dele, que às vezes o empresário vai falar assim, cara, que eu vou ficar ouvindo um cara menor do que eu, que não vai agregar nada para mim? Poxa, se eu não tivesse ouvindo quantas pessoas que foram lá me visitar, talvez eu não tivesse tido insights que hoje para mim são cruciais no meu negócio. Você também descobre aí o olhar do cliente, né? O que as pessoas estão buscando, porque você começa a ver os problemas em vários setores, aí você começa a entender também, nossa, eu posso suprir de alguma forma. E quando a gente descobre os problemas, é que a gente vence aí, porque solução de problemas é que a gente ganha dinheiro. Exatamente. Tem alguns clientes que, até uma frase que um amigo nosso, que é o Alessandro, ele fala, tem clientes que são clientes de uma vez só, né? Tem pessoas que vão comprar um imóvel a vida inteira. E como que você vê também? Porque você tem clientes de uma vez só, você tem clientes que investem em vocês muito tempo. Como que muda muito o jeito de atender cada um desses clientes? Eu até vou linkar com o que você está falando, que eu ia falar antes. O do livro Lucro Primeiro é justamente como que você analisa, neste livro, dico a leitura, a gente começa a limpar os nossos negócios para focar mais em situações que vão me trazer lucro e segurança, tá? Com essa pergunta do William, como é que você fez isso? Se você teve esse olhar, né? Qual que é o meu cliente que é uma vez, o meu cliente... Porque muda também um pouco do marketing, sim, muda do seu posicionamento. Sim. Você estava muito no ramo de terrenos ali, sim, no bairro, sim. Né? Do Jardim Veraneio. E hoje você já está... Parece... A sensação que eu tenho, pelo menos com o teu posicionamento de marketing aí, já mudou bastante. Não é só isso, né? Antes era ultra nichado pro Jardim Veraneio, né? Porque aquilo era confortável para nós, né? E era também um mercado para ser explorado, né? Vocês estavam criando um bairro, tinha essa oportunidade, e vocês foram os vanguardistas a gente disso. foi pioneiro na região, né? Nos investimentos, no modelo de negócio que a gente fazia, só que assim... são 2 coisas que a gente precisa entender aí enquanto empresário. Quando a gente fala de um novo bairro, eu estou pensando a longo prazo, né? Então, aí eu estou falando, às vezes, de 10 anos mais, porque é um desenvolvimento do zero, né? Então,
a gente vai conversar daqui 5 anos, aquilo ali já vai estar totalmente diferente. Daqui 10 anos, aquilo ali vai ser um absurdo. Então, assim, como que eu vou chegar de uma forma saudável, né? Eu vendi para você uma expectativa de lucro que vocês vão ter, você e sua família, daqui 10 anos, correto? Eu tenho participação desses negócios porque eu desenvolvi eles, né? A FTX desenvolveu eles. Então, assim, eu, pessoa física, como que eu vou chegar para eu conseguir surfar essa mesma lucratividade que eu proporcionei para você, né? Se eu preciso criar um cenário saudável para mim, para eu conseguir chegar até lá. Então, aí vem o olhar para o outro resto do mercado, que é o quê? Eu preciso ser campeão de vendas, eu preciso vender, eu preciso olhar, eu preciso gerar outras receitas para eu não ter que queimar isso aqui antes de chegar no lucro final, entende? Não dá para pensar só no longo prazo. Não, eu preciso criar receita a longo prazo, mas eu preciso criar receita de imediato. Né? Eu preciso me alimentar para eu chegar bem até lá, porque senão eu vou queimar tudo, vou entregar lucro para todo mundo e eu, de fato, não vou lucrar. Não vou lucrar, porque eu vou ter que queimar tudo isso, porque, né, eu não vou ter saúde para chegar até lá. Então, assim, a gente veio desenvolvendo isso para conseguir estar muito bem posicionado. E aí, obviamente, nos posicionamos muito bem dentro de uma região, nos tornamos referência, somos referência naquilo ali. Então, agora eu preciso espelhar essa marca para as outras coisas, né? Então, eu já tenho uma marca forte, eu já fiz o mais difícil, né? Então, agora eu só preciso replicar isso nas outras coisas, né? Passar essa confiança que as pessoas já têm do Jardim Veraneio enquanto FTX para as outras coisas do mercado que cada vez tem mais lançamento, cada vez tem mais oportunidade. Tiago, eu acho genial essa visão que você traz, que tem um conceito que a gente aplica alguns. Tem um negócio que é um acelerador, a gente aplica uns negócios que é o público alavanca. Então a gente começa com um local que a gente atende muito bem esse público e essa autoridade a gente consegue alavancando e crescendo. Vocês foram referência em investimento no veraneio. Eu sei porque quando a gente investiu lá no veraneio, com vocês estavam bem no começo, né? Então Sim. a gente investiu muito no começo e depois a gente foi vendo que tudo foi valorizando. E vocês, assim, principalmente quando a gente fala de começo, hoje, William, é um cenário totalmente diferente. Né? Porque hoje aquilo ali já está transformado, mas as pessoas que investiram com a FTX no momento que vocês investiram, isso aí a gente está falando há 6, 7 anos atrás, a gente estava falando de projetos. E hoje né? já está acontecendo. Exatamente, a gente estava falando de projetos, de expectativa de que vai acontecer isso. Então, assim, foram muitos investidores que apostaram no que a gente estava apostando, né? Que validaram aquilo e encararam aquilo ali através do nosso olhar daquilo que a gente estava falando que ia acontecer e de fato aconteceu. Hoje eu tenho que mostrar, hoje eu tenho dados, eu levo lá números. Só que, obviamente, hoje o desdobro é muito menor do que quem apostou lá no começo. Né? E esses investidores que apostaram e você vira um resultado, essa credibilidade continuaram investindo. Né? Então você conseguiu levar para outros investimentos. Sim, exato. Eu acho que isso que foi muito legal, porque não parou ali. Né? A gente começou com um terreno lá atrás, daqui a pouco veio aquele outro projeto comercial. E todo mundo foi apostando nessa credibilidade. Daí, essa expansão, esses mesmos clientes foram ficando com vocês, né? Sim, porque você vai alimentando ele, né? Você vai alimentando ele, ele quer saber, tá, Thiago, e aí? Fernando, o que está acontecendo aí no mercado? Qual que é o próximo Jardim Veraneio aí? Né? Então, assim, você se torna referência e às vezes a gente tem até clientes que ficam, o Fernando vive isso, que às vezes ele fala, o cliente chega lá e fala assim, mas como que você não me falou que isso daí estava acontecendo? Nossa. Né? Porque assim, você já entregou uma coisa muito positiva para ele e ele quer que você continue entregando. Né? Então, o que a gente estava falando assim de clientes recorrentes ou não. Hoje, a FTX e todos os outros negócios aí dos empresários que estão assistindo a gente, é muito custoso um novo cliente. Custa muito caro um novo cliente, né? Porque você tem que investir em marketing, em ação, né? Ele precisa te dar um voto de confiança para ele ir lá e comer no seu restaurante e fazer um negócio comigo. Agora, custa muito mais barato você manter aquele cliente que já te conhece, que já ganhou dinheiro com você, que gosta da sua comida. Então, assim, por que às vezes o corretor ou qualquer outro empresário, ele escolhe o quê? O mais difícil.
Por que ele escolhe um novo É cliente? verdade. Por que ele injeta R$ 40 mil por mês em tráfego pago? Porque ele quer um novo cliente. Mas ele está cuidando dos clientes que estão com ele durante 10 anos? Não, ele não está fazendo nada. Ele está deixando esses clientes soltos. Quantas vezes eu já vi cliente que a gente já vendeu entrando no nosso canal de vendas através de um patrocinado nosso? Cara, eu quero morrer com isso. Por quê? Porque esse cliente não está sendo atendido. Porque se ele estivesse sendo bem atendido por um corretor da FTX que estivesse fazendo a manutenção da carteira dele, ele não tinha entrado num canal de vendas da própria FTX. É menos pior porque eu ainda estou recebendo aqui dentro da empresa. Porque ele podia estar lá fora. Né? Então, é mais uma chance que eu tenho aqui. Mas, assim, na hora que ele entra, eu já estou pagando por ele de novo, sendo que eu não precisava pagar. O dinheiro que, às vezes, o empresário ele gasta ali, gerando novos clientes, ele pegar 50% para fazer ações de manutenção daqueles clientes que já estão ali na base, porque esses clientes estão comprando, Angélica. Essas pessoas, o mercado imobiliário hoje em Campo Grande não é mais o mercado imobiliário de 10 anos atrás ou de 20 anos, onde a pessoa comprava um imóvel na vida dela e acabou. Não. Esses caras compram, esses caras estão ganhando dinheiro, eles estão fazendo alavancagem imobiliária, eles estão comprando para os filhos. Aí a decisão é do corretor, se ele quer continuar atendendo ou se ele vai ficar a vida inteira correndo atrás de novos clientes. Porque é muito trabalhoso um novo cliente. Pô, eu prefiro vender para você. Por quê? Porque você já conhece o Thiago, já conhece a FTX, eu já te entreguei resultado. Então, assim, eu já tenho 60%, 80% de chance de vender para você novamente do que a Angélica que nunca te atendeu. É verdade. Já confia, já tem essa credibilidade. E, ao mesmo tempo, a gente já tem essa noção do investimento, né? E, assim, Thiago, eu percebo também que os empresários, de modo geral, até empresários e profissionais que estão fazendo, eles enxergaram o mercado imobiliário, por mais que tivesse os investimentos, primeiro você via lá primo rico da vida falando que não, vai investir em bolsa, etc. E hoje você vê que essas mesmas pessoas estão falando de investimento imobiliário, não, porque a gente entendeu como família e grupo lá atrás que o que ia fazer a gente viver e ter crescimento era de fato nosso negócio, mas o que iria fazer multiplicar o nosso patrimônio era o investimento imobiliário. Que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Que é aquilo que a gente estava falando, né? O que vai te levar a longo prazo, que é o investimento a longo prazo, e o que vai fazer você chegar até lá, né? Porque se você não se alimenta aqui do seu dia a dia, dos seus negócios, o que vai acontecer? A casa que você comprou para você ter uma lucratividade, você vai ter que vender. Exatamente. Né? Então, você não vai chegar no potencial dela. E essa é a questão. Como que você vê hoje esse empresário que está dando certo, começou a ter esse resultado no negócio dele, como que você vê esse primeiro investimento? Qual o caminho você fala, olha, qual o caminho você conduziria ele, quando ele entra no FTX, para ele construir esse patrimônio? A gente tem uma realidade no Conselho de Jovens Empresários de pessoas que montaram os negócios, deu certo, está crescendo o negócio, mas eu particularmente vejo que se você só foca, tem foco, né? Tem gente que fala, olha, só foca no teu negócio, no crescimento e tal, ele vai crescer, você vai vender. A nossa família, a gente investiu no nosso negócio, mas a gente sempre pensou no imobiliário como algo que alavancou muito a gente. Sólido, né? Então, como que você pensa isso? O cara que está começando agora, não começando, mas já tem um negócio rodando, o cara que já é um profissional liberal, que ganha um salário legal, como que você falaria para ele começar? Começa em lançamento de incorporadora, começa no SPE? William, eu acho assim, o que você falou é excelente, né? A visão de vocês e a vivência e a experiência de vocês. Se você, como tem pessoas que falam, se você ficar só dentro do seu negócio, ali, você fica refém dele. Se acontece alguma coisa e dá errado, acabou. Né? Então, se acontece alguma coisa hoje nos seus negócios, não acabou para você. Olha o patrimônio que você construiu, olha a solidez que você tem para pensar num novo negócio, para começar de novo, ou não fazer nada porque você já conquistou um patrimônio. Então, a gente precisa olhar novamente para as duas coisas. Né? Eu preciso olhar, obviamente, para a expansão do meu negócio, que é a minha fortaleza, é dali que eu vou tirar para fazer. Né? Vocês entendem que é da onde você tira o dinheiro para fazer as suas outras aplicações. Mas se você investir só dentro do seu negócio, realmente você tem que rezar todo dia para você nunca perder. Porque hoje vou colocar no meu negócio. O meu negócio pode acontecer alguma coisa absurda e desconstruir tudo que eu construí? Claro. Um risco.
Do mesmo jeito que veio a FTX com uma cabeça diferente e modificou o mercado, pode vir uma pessoa de fora e fazer a mesma coisa. Pode vir alguém com mais dinheiro, né, podendo trabalhar durante 3 anos sem retirar nada, injetando dinheiro, fazendo coisas. Entendeu? Então, se eu não olhar para as outras oportunidades que tem, realmente ficar refém só daquilo ali é um risco muito grande. Então, assim, olhar para as outras oportunidades, que é o que a gente faz com os negócios a longo prazo. Mas para a pessoa que quer começar a olhar para isso, para o jovem empreendedor ou para o empreendedor que, né, só foca 1000% no negócio dele, existem vários investimentos dentro do mercado imobiliário que é possível fazer. Hoje a gente tem um atendimento, os nossos corretores estão preparados para entender aquilo que o nosso cliente precisa e que ele quer. Obviamente, ele vem atraído por uma oportunidade, né, por algum lançamento, alguma coisa que a gente divulga, mas quando ele chega lá no nosso escritório, a gente quer ter o tempo para conhecer o nosso cliente, né? Entender um pouco da sua vida, o que faz sentido para você, porque às vezes você vem imaginando que um imóvel na planta é algo que vai te trazer, vai dobrar o seu patrimônio do investimento que você vai fazer. Só que quando você vem aqui, eu te explico e te mostro outras oportunidades que talvez façam mais sentido para você. Então, assim, dentro da FTX hoje, como você falou, a gente recebe incorporadoras de fora, a gente tem a linha de investimentos, a gente tem alocação, a gente tem gestão de carteira, a gente tem uma infinidade de coisas, desde uma oportunidade de investimento de R$150 mil, que vai, às vezes, triplicar. Só que eu vou te falar, olha, isso vai acontecer em X tempo, né? Do que, às vezes, você comprar um imóvel na planta que não vai te dobrar. Pô, mas faz sentido para você porque você quer o quê? Locação. Né? Você não quer dobrar, você não quer vender, você quer investir e ter uma renda ali de locação. Então, entender aquilo que você quer, mas aí a gente tem tudo. Né? A gente tem desde 150 mil a um imóvel de 3 milhões na planta. Né? Então, assim, hoje a pessoa ela só não investe se ela não quiser, ainda mais de empresários que a gente está falando. Né? O empresário hoje ele vai ter recurso para se encaixar em alguma coisa dentro do mercado imobiliário de Campo Grande, ele vai pegar uma valorização ali dentro do Jardim Veraneio. A gente tem opções de investimento como o que vocês fizeram, só que obviamente numa participação diferente em áreas comerciais que o cara vai investir 150 mil. Ele vai investir 150 mil parcelado, pagando parcela aí que às vezes ele compraria um imóvel popular que não ia dar a valorização que vai dar ali. Entendeu? Só que ele precisa entender e absorver. É um atendimento que eu vou demorar às vezes 3 horas, porque eu vou explicar para ele tudo o que vai acontecer, a transformação desse bairro, entendeu? Às vezes algumas pessoas não conseguem absorver isso, né? Por exemplo, os investimentos que a gente tem são cotas de participação. Ele não é dono do terreno. Ele é dono de um terreno muito grande que vai acontecer uma incorporação, certo? Mas você é o quê? Você é acionista de uma fração, é uma cota. Né? E às vezes você vai atender um cliente que ele não consegue absorver isso. Ele vai falar, tá, mas a minha área é aonde? Não, você não tem uma área, você tem uma participação de uma empresa que tem esse terreno que vai virar um prédio ou que vai virar um condomínio. Então, são coisas assim mais complexas para pessoas que não vivem isso. Né? Então, assim, é um atendimento que dura muito tempo. Né? Você atende ele a primeira vez e aí, às vezes, você demora 1, 2, 3 meses para fechar. Porque tudo que eu estou falando dentro do meu escritório, ele vai validar. Ele vai conversar com o William. Pô, o Thiago falou que você investe com ele. De fato, Ele vai lá na Plaenge para ver. De fato, a FTX fechou com vocês os próximos condomínios. Ele vai lá no Veraneio. Ele vai se cercar de informações para validar realmente aquilo que eu falei para ele. Por quê? Porque ele não me conhece. Né? Então, essa construção de tudo que a gente está fazendo há 9 anos construindo isso para ter assim uma reputação tranquila para conseguir entregar o resultado para esses caras. Como que você desmistifica isso? Porque você está num padrão tão elevado já aqui na região que, por exemplo, o que você falou para mim me surpreendeu, que você trabalha com os pequenos de cotas e investimentos menores, que eu acredito que todos os empresários precisam se conscientizar a isso. Né? A gente não sabe o dia de amanhã e é um jeito da gente fazer a nossa segurança financeira. Como que você divulga isso? Por exemplo, eu, Angélica, não tinha conhecimento disso. Amanhã já vou bater lá, entendeu?
Então, assim, já, Perfeito. porque eu até falei para você, né? Eu tô procurando investimento novo. Eu acho que eu falei no último almoço que a gente teve lá na Casa Colonial. É, e aí eu falei, mas os apartamentos estão chegando para mim, para eu investir, estão muito alto e tal. Até agora eu não fechei. Já tem uns 2, 3 meses que eu tô, tipo, vou em um, dou uma olhada, falo, não é isso. Tô querendo só um cofrinho para guardar, Sim, né? Uma sim. coisa assim. E o que você falou é muito legal, porque atinge vários perfis, Perfeito, né? você consegue, durante muito tempo a gente trabalhou nessa parte de investimento imobiliário e as pessoas acompanharam aqui, até a gente criar um lastro financeiro para conseguir conduzir essas coisas mais tranquilamente, aí eu falo nosso, o que a gente fazia? A gente pegava poucas pessoas com um aporte de capital muito grande, ou seja, eu não conseguia pulverizar isso. Né? Aham. Então, eram menos pessoas com mais capital para a gente comprar a área para fechar um negócio de incorporação. Então, quando a gente começa a ter um lastro financeiro mais favorável para o nosso negócio, a gente consegue fazer com mais calma. Eu consigo comprar a área, eu consigo cotizar ela em mais pessoas, criar mais oportunidades, entendeu? Então, assim, ao invés de eu sair desesperado para colocar 4 pessoas com um aporte de capital muito grande, eu consigo abrir tipo para 20 cotas, criar oportunidade de mais pessoas entrarem. Eu já paguei a área, então eu consigo fazer com que aquele meu investidor parcele, porque eu já adquiri, entendeu? Então, assim, a cada passo que a gente foi dando, a gente foi se estruturando, porque Campo Grande ele é restrito, né? Então, assim, eu não vou conseguir atingir. Hoje a FTX ela tem quase 300 investidores nessa modalidade. Né? Eu não conseguiria ter atingido esse número e adquirido, avançado em tantas áreas, se eu fosse contar com um grupo de 20 empresários, com um aporte de capital muito alto. Entendeu? Porque eles também não querem apostar. Pergunta-se o William quantos investimentos que ele tem com a gente. Entendeu? Se eu mostrar para ele mais um investimento do Jardim Veraneio, talvez ele vai falar, opa, Thiago, chega, porque eu também quero pulverizar o meu investimento em outras cestas. É isso. Né? Então, eu preciso atingir o quê? Outras pessoas. E aí você precisa entender, para eu atingir mais pessoas, eu preciso o quê? Fazer com que essa cota, que antes era 1 milhão, ela se transforme em algo que atinja mais pessoas. Né? Então, foi isso que a gente transformou. A gente deixou o negócio mais comercial, para mais pessoas entrarem. Né? Então, assim, foi através também de uma estratégia financeira, daí organização, né? Organizacional, para a gente conseguir atingir mais clientes. E como que a gente chega até esses clientes? Para esse tipo de produto, como são SPS, que são CNPJs, né? A família de vocês é nossa sócia no contrato social. Uhum. Você, a partir de amanhã, vai ser nossa sócia no contrato social. Então, é uma relação de confiança. Então, assim, a gente não divulga isso e quem divulga isso são os próprios sócios. Né? Entendi. Então, assim, é um negócio que a gente nunca precisou e talvez tenha sido isso que tenha gerado a credibilidade da FTX. Não você nunca vai achar um patrocinado da FTX como a gente divulga Joy, Plaenge, HVM. Isso eu divulgo, entra no canal de vendas, a gente atende. Essa linha de investimento, não. Essa linha de investimento ela é trabalhada de uma forma totalmente diferente. Né? Eu tenho, assim, várias pessoas importantes de Campo Grande, de fora, então a gente se torna sócio. Então, assim, naturalmente, você quer que quem seja seu sócio? As pessoas que você confia. Então, você está ganhando dinheiro, naturalmente você vai falar, poxa, eu fechei um negócio lá na FTX, muito bom, está sendo muito bom para mim. Pô, você não quer entrar? Porque essa pessoa vai estar no CNPJ ali junto com você. Que legal. Né? Então, assim, hoje, só para você entender o que a gente faz, eu crio oportunidades de você ser sócio de uma grande construtora investindo muito pouco. Quando que você teria a oportunidade de ser sócia, vamos colocar um nome aqui, de uma construtora. Fala o nome de uma construtora de Campo Grande. Plaenge, Joy. Como que você, hoje, tá, com R$600 mil, conseguiria ser sócia da Plaenge?
Aí sócia, eu estou dizendo, sócia no CNPJ, dona do terreno aonde eles vão construir algo. Nunca. E aí, como que a gente faz? A gente tem uma oportunidade, por quê? Porque este terreno onde vai ser construído um condomínio dessa incorporadora ou de qualquer outra, é um terreno que ele sozinho custa mais de 30 milhões de reais. Quantas pessoas teriam a oportunidade de surfar essa onda de lucratividade dentro de um negócio desse? Porque o giro é o mesmo. Você investindo 600 ou 30 milhões, né? O dobro, o desdobro, o que você vai... O percentual é a mesma coisa. Mas quantas pessoas teriam oportunidade de fazer isso, né? Então, a gente conseguiu criar um ecossistema de pessoas que vão conseguir essa lucratividade em cima de um grande negócio de incorporação e vai ganhar o seu dinheiro igual se fosse uma pessoa sozinha, né? Então, isso é feito com muita maestria, todas as pontas, não é um negócio fácil, é um negócio difícil, porque você tem que negociar com a construtora, né? Primeiro, para saber se esse negócio vai avançar. Olha, se eu comprar tudo isso daqui, você vai construir, vou, e aí eu vou através dos sócios, aí eu compro área, eu preciso achar outra área, entendeu? Então, criar um negócio muito grande e aí chamando as pessoas para fazer isso. É um negócio muito inteligente. Sim. É um negócio muito inteligente, mas é que ele demanda muito trabalho. Né? Então, assim, tem que ter base, né? Tem que ter base, estrutura, credibilidade, né? Porque assim, isso que eu estou te falando, eu posso te falar, mas você vai sair daqui e você vai validar tudo isso, porque é uma promessa muito grande. Poxa, eu vou investir 600 mil e eu vou ganhar, eu vou ser só, se você vai validar tudo isso, né? Então, assim, é algo que demanda muita energia. E a FTX ela chega nesse ponto que ela está e ela ainda quer crescer muito, tem muito para crescer, porque existem duas pessoas que trabalham em pontas diferentes, né? Porque se talvez eu fosse sozinho ou o Fernando fosse sozinho, a gente não conseguiria criar isso dessa forma. Uma ponta só ia estar muito bem, né? Ou a de investimento estaria muito bem, né? Mas a gente não ia ter o dia a dia, que também é muito importante, ou o dia a dia estaria muito bem e a gente não teria o futuro, né? Porque você vê outras imobiliárias daqui, e por isso que a gente se posiciona como a maior imobiliária do Mato Grosso do Sul, porque eu consigo atender de ponta a ponta, né? Eu consigo atender hoje, o nosso corretor ele é treinado para enxergar, se você levar um terreno hoje para a FTX, qualquer outro corretor pode pensar assim, eu vou colocar no Infimóveis, vou colocar uma plaquinha ali para vender o terreno da Angélica, vou pegar a minha comissão e vou embora. O corretor da FTX ele é treinado para pensar em tudo isso que a gente está falando. Não, o terreno da Angélica é aonde? Tá, uma localização. Tem 1.500 metros, dá para construir um prédio ali. E aí eu vou falar com quem? Vou falar com o Thiago, vou falar com o Fernando, eles vão se conectar ou com as empresas daqui de Campo Grande ou das empresas que estão vindo de fora de Campo Grande para aqui, aí a gente vai ganhar a comissão desse negócio, a gente vai construir um prédio, a gente vai gerar mais receita, porque a FTX ela vai pedir... Aí você olha B2B. Isso, entendeu? Olha quantas vezes eu fiz esse corretor que está ali junto comigo e a própria empresa ganhar comissões em cima daquele negócio, né? Eu faço a organização, eu recebo a comissão da negociação, eu recebo a comissão por fazer a estrutura do negócio de uma empresa que está vindo para construir ali. Na hora de assinar o contrato, eu peço uma exclusividade de venda. Na hora que eu for vender todas as unidades, quem vai surfar essa onda e poder vender isso daqui é o corretor da FTX. Então, olha quantas coisas, olha como eu faço aquele terreno da Angélica que entrou ali, ele ser próspero para mim, enquanto corretor, para a empresa, para o meu corretor e para você, enquanto investidora e dona do terreno, né? Então, isso é algo que a inteligência artificial não vai fazer. Né? Isso talvez é o que vai fazer o corretor de imóveis conseguir se sustentar dentro desse segmento. Porque hoje plataformas já conectam o comprador com o vendedor e não precisa de corretor. Né? Agora, pensar nessa estrutura, pensar no diferente, pensar no que é possível fazer, aí vem, não. Eu preciso me conectar com a FTX, com o Thiago, com algum corretor dele, porque ele pode trazer a solução, porque eu quero vender o
o meu terreno, mas eu também quero ganhar na valorização dele, né? Então, assim, não é ser só... Eu acho que a palavra, assim, você ser um vendedor ou um corretor imobiliário, ela é muito rasa para aquilo que a gente de fato entrega, né? A gente entrega muito mais. Então, só para você ver, eu consigo te atender nesse terreno, o Fernando ele aprova o seu projeto lá dentro da FTX, a gente vende, porque a gente tem time de vendas, eu vendo 100% do seu empreendimento, e aí eu consigo fazer a gestão da sua carteira ainda. Né? Que a gestão de carteira é o quê? O administrativo. Né? Então, eu não preciso te falar, olha, eu fiz tudo, vendi, agora você administra a sua carteira. Que é assim, você vai ficar 5 anos recebendo, né? Se fosse um loteamento. Você vai ter que emitir boleto, contrato? Não, a gente tem esse produto também dentro da FTX. Então, eu consigo te atender daqui do início ao fim. Né? O nosso jurídico, ele retoma o lote se o cara não pagar, ele faz reparcelamento, voltou o lote, volta para o time de vendas, vende de novo, entendeu? Então, a gente para alugar, a gente aluga, a gente consegue hoje atender o cliente em tudo, aqui, fora. Tiago, eu tenho uma curiosidade, até que você falou da parceria, que talvez se tivesse o Tiago ou tivesse o Fernando sozinho, talvez não seria o que a FTX é hoje. Sim. E eu sempre tive uma curiosidade do nome, FTX, eu acho que você até falou no CJT, mas acabei esquecendo. É Fernando, Thiago e o X de multiplicação de fato? O X, ele veio muito desses investidores que estão com a gente nesses projetos. Né? Então, assim, a empresa FTX é um CNPJ, né? Onde estamos nós dois, os dois sócios. E aí, todas essas outras áreas a gente tem mais de 40 empresas, né, que estão atreladas a nós e todos esses investidores que estão. Então, para nós, o significado do X são essas pessoas que fazem o desenvolvimento da nossa cidade e nas regiões que a gente atua hoje. Vocês estão crescendo em que parte do Mato Grosso do Sul, assim, com mais... Hoje nós estamos aqui em Campo Grande, nós estamos em Chapadão do Sul, nós temos um empreendimento lá onde a gestão da carteira é nossa. O Fernando fechou recentemente um negócio, um IBS lá em Chapadão com investidores. Estamos fechando agora em Três Lagoas, estamos em Três Lagoas também. Legal. Sete Quedas, que é fronteira com o Paraguai, nós temos investimentos de loteamento lá. Aqui é em Campo Grande, mas muitas pessoas, né, tratam como se fosse outra cidade. Nas Moreninhas nós temos uma imobiliária com uma outra marca, mas é do nosso grupo. Nós temos um loteamento próprio lá. Onde mais? Costa Rica. Né? A gente está vendo um boom no Mato Grosso do Sul, né, uma perspectiva aí. E a gente estava falando sobre a rota e tudo mais. E as regiões que estão aí com perspectiva de muita valorização, né? O RILA, você fala? Rota Integração Latino-Americana? Também. Rota Bioceânica. A Bioceânica. E tem também a Latino, né? Eu estava olhando, passa por cima. Passa, qual que é a ideia? Até queria ver sua visão, assim, Thiago. A gente tem essa questão de você ter empresas ali, essa nova rota para a China, e você também tem essa oportunidade desses investidores dos países vizinhos nossos, que a gente vai ter olharem uma integração, também, olharem né? para cá. Como que você enxerga, se você já está sentindo nesse mercado imobiliário, essa movimentação assim dessas empresas próximas? A gente, como associação, a gente sente o escritório do Chile aqui querendo fazer negócios, a gente vê essa sede por querer fazer acontecer, querer fazer esses negócios conectarem. Perfeito. Já se refletiu no mercado imobiliário isso também? Vamos lá, a gente já pensa hoje numa plataforma para unir tudo isso. Né? Aquilo que a gente está falando, sempre está à frente, inovação. A gente tem um portal hoje que ele é muito grande aqui em Campo Grande, que é o Infoimóveis, mas é algo local. Né? E eu acho que a inovação vem realmente, de fato, quando você começa a criar soluções para algo latente ali, algo que é uma dor, e aí sim vem a definição de inovar. Então, assim, a gente já está adiantado pensando numa plataforma realmente para conectar todas essas pessoas. Ah, Thiago, mas para que fazer isso? Se tem o Infoimóveis, você coloca as oportunidades que tem, né, nas áreas por onde vai passar esse caminho para as pessoas de fora verem. Não, é uma plataforma que conecta todo mundo que for passar por essa rota, aonde cada um vai conseguir fazer a sua oferta das oportunidades que tem, e aí sim aparece ali para o cara de um outro país poder investir aqui, e ali tudo vai estar mapeado exatamente na rota onde ele vai passar, porque a gente vai precisar praticamente de tudo, né? Tudo, alimentação, hotel,
combustível, tudo. Então Do zero. o investidor já chega em você já pedindo com esse olhar. Sim. Pouco, mas assim, a gente consegue. É porque assim, aqui em Campo Grande, o Campo Grandense, eu sou daqui, você Eu é também daqui. posso falar mal. A gente pode. Você não é daqui, né? Eu já não sei aqui. A maioria dos nossos investidores no próprio Jardim Veraneio não são de Campo Grande, porque o Campo Grandense não acreditava. É complicado. Ele demora um pouco mais. Já as pessoas de fora, quando a gente mostrava, dizia as empresas que estavam envolvidas no projeto, mostrava dados, a gente tem investidor, William, que nunca veio aqui em Campo Grande. A gente tem investidor que, quando veio, já viu o veraneio daquela forma. Nem viu. Não viu como é que era, entendeu? Só que, assim, quando a gente trata fora daqui de Campo Grande, as questões são outras. Quanto você vai me dar de resultado, né? A gente vai discutir sobre contrato, a gente vai discutir sobre outras coisas. Aqui em Campo Grande ainda, a gente fica muito preso em outras questões, que não são a questão do retorno. Né? São coisas pequenas ainda. Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem, mas não é tanto daqui. São de pessoas de fora. Quais são as oportunidades que tem aqui? Quais são as oportunidades que tem no estado do Mato Grosso do Sul que eu posso investir? Então, você vê mais pessoas, na nossa visão, mais pessoas de fora querendo investir no nosso estado do que pessoas daqui, de fato, querendo investir em algumas outras áreas, que até para surfar essa própria onda da rota. Mas que bom saber que vocês estão bem a fundo nisso, já de especialista. Fica aí a dica para quem quiser. Eu com certeza vou aparecer lá para tomar café. Vale a pena. Né? Vale a pena. E até, Thiago, até recentemente a gente conversou no último evento, e a conversa trazendo essa questão do foco de negócio. Eu até comentei, não, Thiago, tem uns investimentos por fora, tal, que está tendo. E você me falou uma coisa, William, eu ainda acredito muito em investir aqui em Campo Grande. Como que eu sei que essa crença não é uma crença vazia, de dados que vocês Em Campo têm. Grande, você disse Campo Grande Mas como capital? que é ter esse foco? Porque a gente fala que o foco não é sobre os sim que a gente fala, mas sobre os nãos que a gente diz. Então, como você pensou assim, definiu, esse aqui vai ser o meu foco? Por que você definiu isso? Ainda que você diga um pouco de não para algumas coisas assim. A minha percepção como campograndense é que eu vejo a nossa cidade ano a ano se transformando. E rápido, né? E muito rápido. Quando eu recebo pessoas de fora, a gente já recebeu pessoas que ficaram 5 anos sem vir a Campo Grande. Quando vê aqui, né, ele tem uma dimensão diferente daquilo que é o óbvio para nós. E aí você consegue enumerar tantas coisas que está acontecendo aqui que o cara não viu quando ele esteve a última vez. Então, o nosso negócio ele cresceu muito aqui dentro, né? Então, agora que o negócio vai começar, William, você sabe disso. Agora que o negócio vai começar, agora que os investimentos vão acontecer, agora que a nossa cidade realmente, de fato, ela vai crescer com uma possibilidade de ganhos muito grandes para nós, né? Quando eu vejo tudo aquilo que a gente desenvolveu e construiu num mercado onde era dominado por uma construtora, 2, 3, e hoje a gente recebe toda semana 2 incorporadoras com projeto aqui em Campo Grande, às vezes a gente fica com medo, você fala assim, cara, onde isso vai parar? Porque é muita coisa, é muita coisa. E aí eu não vou deixar isso daqui agora, entendeu? Para ir investir em outros lugares, entende? Tem corretores que já estão abrindo, já estão indo para fora, porque é mais fácil, às vezes. E aí talvez a informação para esse corretor ela é mais limitada. Né? Por quê? Porque a gente fala que o ativo principal da FTX é a informação. Porque hoje a informação do mercado imobiliário vem primeiro para nós, por tudo aquilo que a gente construiu. Né? Então, eu vou saber te dizer o que vai acontecer, qual que é o próximo lançamento, eu consigo listar aqui para você quais são as incorporadoras que já estão com projeto aqui na cidade, entendeu? E às vezes o corretor sozinho, o autônomo, ele não vai saber. Quando ele souber, o lançamento já está aí para acontecer. Então, às vezes, ele vai ter, obviamente, o olhar pro de fora. Ele vai para Santa Catarina, porque ali está dando um giro maior e tal. É a informação que ele tem. Né? Agora, por que eu escolho permanecer aqui? Porque eu tenho a informação do que vai acontecer aqui.
Né? Então, assim, para mim hoje não faz sentido olhar para um outro lugar, né? Até porque a gente não tem braço para isso, é muito difícil, né? Você ter braço para você conseguir chegar mais longe é um desafio muito grande para o empreendedor isso. Então, assim, se hoje o meu braço é limitado, a minha escolha é ficar aonde eu tenho o domínio da informação, que eu sei o que vai acontecer. É onde você vai trazer melhor resultado para os seus investidores. Sim, e aí a gente está falando de empresas grandes que estão vindo aqui para Campo Grande. E essas empresas elas só avançam em outras regiões em cima de pesquisa. Eles não vão aleatoriamente. Né? Por que não vieram antes? Não vieram antes porque não tinham todas essas coisas acontecendo aqui. Né? Então, se elas decidiram vir agora, é em cima de muita pesquisa. E eu vou tapar os olhos para isso? Né? O negócio está aqui na minha cara e eu vou fingir que eu não estou vendo? Então, assim, o campograndense, né? Ele de fato ele precisa entender que isso daqui não é mais como era antes, né? Se apropriar do que nós somos, eu acho muito importante. Né? É muito dito, capital das oportunidades, de fato só que às vezes a gente precisa se enxergar, né? Como pessoa, como profissional, e na cidade que a gente está. Sim, é a capital das oportunidades, sim, nós estamos crescendo, sim, quando a gente ultrapassar de fato essa barreira de 1 milhão de habitantes, eu acredito que a nossa cidade ela vai ter uma expansão muito acelerada. E a gente tem que estar preparado para isso. E, Thiago, essa questão que você traz é uma coisa que a gente conversou há alguns anos, é a capital das oportunidades. E se quem é de Campo Grande não se preparar para essa oportunidade, ele vai perder. Porque quem é de fora vai aproveitar. O cara que está fora, ele já está preparado. É por isso que ele está vindo para cá. É por isso que ele está comprando áreas aqui. É por isso que ele está incorporando aqui. Agora, eu que sou daqui da cidade, a nossa empresa que é... Estou vendado. Que é sul-mato-grossense, eu estou vendado. Aí eu vou começar, não, agora eu vou resolver abrir um escritório lá em Balneário Camboriú. Pelo amor de Deus. Às vezes ele só quer morar na praia. Não, então aí a gente vende um apartamento lá para ele. Né? Então, assim, poxa, a sua família, vocês chegaram até aqui. Vocês roeram o osso, né? Vamos. Aí agora, na hora que o negócio está explodindo, na hora que o negócio vai acontecer, você vai entregar e criar o... Você vai sair do jogo e entregar a oportunidade para as outras pessoas que não são daqui, porque elas vão vir. Isso, de fato, elas vão vir. Né? Então, se eu não treinar cada vez mais, capacitar o meu time, dele entender de Campo Grande, porque vai vir imobiliária de fora. Né? Só que a nossa imobiliária é daqui. Então, os meus corretores eles têm que dominar Campo Grande, eles têm que entender tudo o que aconteceu, ele tem que ter essas oportunidades em áreas de expansão, porque senão ele vai ser atropelado por empresas grandes, imobiliárias grandes, que vêm com processos definidos, com know-how amplo. Com facilitadores, né? A gente tem imobiliárias aí que é marca, a Remax ela está no mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter o meu diferencial. Aí, mais uma vez, a gente fala pontos aqui que foram importantes aqui que a gente conversou. Será que você, se eu atendo muito bem a sua família, eu te dou retorno e a sua também, você vai continuar comprando comigo a vida inteira ou você vai comprar com uma empresa que veio de São Paulo só porque ela é uma rede grande que você não sabe nem com quem que você vai conversar? É a retenção. Né? A gente fala em retenção de talentos, é a retenção do cliente. Então, é muito mais inteligente e estratégico hoje todos nós, empresários, olharmos para a retenção dos nossos clientes, principalmente negócios de anos. Né? Então, aí a gente está falando negócios da vida inteira, 20, 30 anos, que tem muitos cases, players aqui em Campo Grande que estão há muito tempo. Fortalece a sua base de clientes, fortalece quem você está atendendo há muito tempo, porque vão vir empresas de fora para atropelar todo mundo. E se você não tiver muito fortalecido, né, você vai... E vem, né, Thiago? Sim. Eu falo que a gente está com 32 anos num restaurante de primeiro negócio nosso, e nesse período veio muita marca de fora, muita marca muito forte, com muito mais grana para investir em marketing, que participou por todas as mídias, alguns negócios... A gente foi pioneiro em ver negócios que o cara investia em marketing, o que a importadora no Brasil não investia. Mas a gente ficou. E na pandemia a gente percebeu muito isso. E o que segurou a Casa Colonial, o que segurou a gente na pandemia,
foram nossos clientes, É a foram fidelidade, nossos amigos que sempre estiveram com a gente desde o início. É a fidelidade, que aí não é só dinheiro, né? E aí você pode vir a maior rede, o melhor negócio, com muito capital para investir, mas você tem algo que é muito mais sólido do que o dele. Exatamente. Que é o quê? A confiança, a credibilidade, né? Você é daqui. Então, assim, a gente de fato tem que se apropriar dessas coisas a nosso favor para a gente manter os nossos negócios prósperos aí para os próximos anos. É focar em pessoas, né? Para mim Pessoas, equipe, pessoas, clientes, né? O networking, as nossas raízes aqui, eu acho que, né? E entender que a gente já sabe que tudo em Campo Grande é diferente, né? Que o que dá certo em tudo quanto é lugar, às vezes não vai dar certo aqui. É muito diferente. É muito diferente. É E muito assim, diferente. eu fico muito feliz porque a gente entrou uma imobiliária há uns anos atrás que ela é grande em outros lugares, com um time muito grande, e ela movimenta muito, e ela provavelmente, quando seu concorrente aí que você falou sinalizou que ia vir para Campo Grande, você já fica assim, né? Putz, e agora? Quando isso aconteceu no meu segmento, eu falei, caramba, e agora? Né? Agora eu tô com medo aqui, porque é algo novo, né? Eu não sei como vai acontecer, os caras vêm muito diferente. Aconteceu já? Já aconteceu. E não aí, fez nem cócegas, nada. porque a gente não... Não, a gente não percebeu. E de fato não fez nada. Não fez nada. Porque realmente o que é feito em outros lugares, em Campo Grande é diferente. Né? O sul mato-grossense ele é diferente, então assim tem o lado negativo e o lado positivo. Para nós foi um lado positivo, então talvez porque a gente é sólido, porque a gente, né, entrega segurança, porque a gente passa essa confiança para ele, e de fato aí é algo que a nossa cidade ela consegue se diferenciar das demais do país. E assim, eu acho engraçado, porque a gente reclama muito de atendimento em Campo Grande, de modo geral as pessoas reclamam. Mas o que poucas pessoas falam, e eu tive essa noção uns 2 anos atrás, uma vez que o meu pai foi para um podcast, que ele construiu parte da nossa história, nem era nascido nesse processo. Ele falou uma frase, o Campo Grandense sempre foi exigente, ele não se tornou exigente. Eu acho que esse é um ponto, porque o Campo Grandense, para ele confiar na gente, ele precisa de tempo, de conhecer nosso know-how, tudo. Então, esse cliente exigente, quando ele encontra uma marca que atende ele, é muito difícil você tirar dele. Porque a mesma exigência que ele tem com você, ele vai ter com outro negócio. Ele não quer arriscar, né? Eu vou sair para jantar, eu não quero arriscar. Para mim, jantar, almoçar, é um prazer que eu não vou colocar em risco de apostar esse momento especial para mim com algo novo. Por que há anos eu como a pizza do seu restaurante? Porque eu sei o que eu vou encontrar lá. O que me faz, às vezes, não ir na onda de todo mundo? Ah, mas vamos pedir naquela pizzaria que abriu. Não. Para mim, é um investimento na minha alimentação, é um prazer que eu não quero experimentar. Não, arriscar, né? né? Arriscar calorias por sabor ruim não vale a pena. E aí eu estou falando de comida, que é um ticket menor. Aí quando a gente está falando de investimento, da casa própria, de um varejo investimento... também. Você vai perder seu tempo para ir, que eu sou do varejo. E eu... Como consumidora também, imagina assim, eu vou perder meu tempo para ir lá na loja tal, ser mal atendido, não achar o produto. Eu prefiro ir numa que eu tenho certeza que eu vou achar o produto, que eles vão me atender. Eu não troco de loja. Agilidade. Eu não troco de loja. É isso aí. É isso. Você conseguir identificar aquilo que o seu cliente quer e precisa. E, de fato, às vezes, quem vai conseguir fazer isso é você, que é a dona da loja, é você que é o dono do restaurante e eu que sou. E o nosso desafio é o quê? Multiplicar esse olhar para que os nossos colaboradores consigam ter essa percepção, né? Então, como a gente estava falando ali antes, a questão do vinho, que a sua mãe me atende. Eu não conheço nada de vinho. Só que eu quero presentear um cliente meu que está fechando um negócio e eu sei que o cara conhece de vinho. Então, como que eu vou entrar num lugar para pagar mais barato, para escolher algo que eu não sei? Ou então ir lá só para ser empurrado um vinho que você não tem Perfeito, certeza. Entendeu? Então, assim, a confiança que a gente tem, que vem de muito tempo, faz eu entender que, para mim, é secundário o valor que eu vou pagar. Porque, assim, a confiança de que eu vou estar sendo recomendado um vinho muito bom,
né? Ela vai me vender algo que eu não vou errar com o meu cliente, vem muito antes do que o valor. Você quer do ser que o preço. assertivo, né? É isso, entendeu? Então, assim, ela conseguiu criar valor nisso para mim. Ela conseguiu me mostrar que isso é importante, né? Porque realmente, quando a gente vai pensar em preço, em valor, talvez a FTX não seja a primeira opção dos clientes, porque eu não negocio comissão. A minha comissão é 5%. Né? No imóvel de terceiro é 5%. A concorrência, às vezes, vai fazer por 2,5%, vai fazer por 2% para fechar. Não, mas o meu é 5%. Por quê? Porque eu entrego. Né? Eu não vou pedir desconto no vinho de vocês. Por quê? Porque vocês entregam. Né? Então, assim, é você conseguir criar valor. Eu já fui vender meu carro e eu não tinha essa percepção. E aí o dono da loja pegou e falou, eu falei assim, qual que é o percentual? Ele falou, acho que 3%, 4%. Eu falei assim, mas o outro lá o mercado cobra 3%. Ele falou assim, mas eu vendo. Boa. Nossa. E não é? Né? Numa dessas, você... Tá bom. Desculpa. Mas, pode vender, pode vender. E de fato foi. Então, assim, hoje você em algum momento da sua história, no seu negócio, você precisa provar, né? Que você é bom, que você entrega um produto de qualidade, que você se diferencia dos demais. Mas chega um momento, né, como nós estamos, que você já provou, né? A sua qualidade, a sua entrega, a segurança. Então, hoje você pode cobrar realmente aquilo que é justo. Né? Então, a pessoa já consegue entender, não, aqui eu já sei que aqui é assim, é isso, de fato, eu sei que eu vou ter e eu topo pagar por isso. Bom, a gente vai caminhando para o fim, mas vamos fazer as últimas perguntas para você. Eu achei incrível a nossa conversa, ela começou aqui o papo com o intuito de aprender com você e toda a sua jornada de sucesso e inovação, que a gente tem muito para trocar e tem insight para aplicar nos nossos negócios, seja qual ele for, porque todos se linkam, né? E, por incrível que pareça, você caminhou para um padrão que eu acho que a gente precisa voltar a falar nisso, a gente precisa divulgar lá no Conselho de Jovens Empresários, na nossa associação, de forma mais intensiva, esse posicionamento que o empresário ele precisa ter. O William já, pelo via aí, está com um know-how bom, mas assim, da gente ser investidor, da gente estar trabalhando junto, da gente fazer a proteção do nosso, da gente defender o nosso Estado, da gente, né, estar investindo, né, aqui, se apoiar, isso, ter uma segurança aí para o nosso futuro, independente do nosso. Então, já quero saber mais, já quero participar disso, já quero... E, como você falou, quando você vê que o negócio é bom, você quer chamar seus amigos, você quer chamar seus parceiros. Sim, quero exatamente divulgar mais para os meus amigos empresários também o quanto é importante isso aí. Vamos nessa jornada. Realmente a gente aproveitar as oportunidades que as pessoas de fora da nossa cidade já estão aproveitando. Eu acho que a gente tem que aprofundar nisso. Sim. E coisa boa a gente quer dividir ali, né? A gente tem um grupo muito fortalecido e a gente tem batido muito nessa tecla, né? Empresários com associação, quanto isso fortalece e nos dá segurança para o amanhã. Você sabe que a gente fez um evento junto, até eu estava lançando um produto, que era uma experiência de vinho, o Thiago... Eu falei para ele aleatoriamente que a gente ia lançar, e o Thiago foi meu parceiro que fez acontecer a nossa primeira edição. Que legal! Que era a Experiência Terroir na época. Uhum. E essa questão de aproveitar o que os outros já estão aproveitando. A gente fez uma reunião com os médicos e uma frase que eu ouvi de um médico que eu gosto muito, ele falou, olha, aquilo ali eu já estou vendo muitas pessoas. Ele falou até dos túnicas pretas, né, que os pessoais da promotora e juiz estavam investindo, e falou, e eu não estava investindo ainda. Da FTX levou essa oportunidade para ele. Ele falou, eu estou percebendo esse direcionamento e eu não estou aproveitando essa oportunidade. Então, acho que essa é a questão. O pior do que não ter oportunidade, ela está na nossa frente todos os dias e a gente não aproveitar. Porque é aquele negócio que fala assim, puxa, por que eu não comprei, né? Por que eu não fiz aquilo ali? Às vezes é melhor a gente se arrepender por ter feito, né, do que ficar naquela dúvida. Cara, se eu tivesse feito... Mas eu não sei, talvez, eu vou falar da minha jornada, né? Eu tenho batido muito na parede, buscando investimento,
buscando soluções de segurança, buscando soluções que cabem ao meu perfil financeiro, né? Eu não sou nenhuma empresa grande, eu sou pequena. E mesmo assim eu sei da importância, só que eu não estou achando como me encaixar nisso. E eu acredito que muitos empresários, a gente está, sim, passando por várias situações de crise, a gente está, sim, tendo que rebolar. Aí o mercado é complexo, no varejo a gente sente esse baque, Impacto assim, na hora, na né? hora. E É a gente reativo, né? nós estamos falando isso desde o ano passado, tá um desespero. Mas mesmo assim, a gente precisa ter esse olhar educativo de tentar sair ali do meio do furacão e falar, peraí, vou fazer a minha segurança aqui. E talvez falta uma porta certa, uma instrução certa, um contato certo. E também tem mais. Tem pessoas que, ou seja, que estão ali nesse furacão, que eles vão falar assim, não, agora eu não posso ver isso. Claro que pode, deve, né? Precisa Justamente se para organizar. você não se sentir assim na próxima crise. Exato. Você não se sentir assim e você sair E desse... eu vou dizer uma coisa, Angélica, ninguém tem dinheiro em caixa, ninguém vai ter o dinheiro confortável em caixa para falar, eu vou investir daqui a 5 anos. Isso nunca aconteceu com a gente nunca estava com caixa sobrando Mas e vai investir. mas a gente assim, investia com caixa rodando. Então, minha tia falou, se a gente não... Uma frase da minha sócia que você conhece. Se a gente não arriscar para investir, a gente nunca vai construir nada. investimento foi feito para ser vendido numa necessidade, né? O investimento ele foi feito para você ter uma segurança em algum momento que você precise. Quantos anos você tem, William? 28. Desses 28 anos de vida, você se recorda de algum ano que o nosso país não esteve em crise? Não me recordo de um ano. Eu lembro da primeira palestra que foi da Associação Comercial, como fazer gestão em meio de crise. Eu tenho Eu tinha 38 15. anos. Você, Angélica, é Quase 37. mais nova do que a gente. Então, assim, ano só mais que a gente, não. Só que você. o nosso país, a gente foi criado sempre em crise, e os nossos negócios são prósperos, né? A gente conseguiu se diferenciar, a gente conseguiu se fortalecer, se estabilizar. Então, assim, a gente tem tudo para crescer cada vez mais, mas a gente precisa realmente estar atento a isso, né? Então, olhar sim é importante. Eu sou prova viva disso, né? Se a vida dentro do meu negócio não tivesse me feito olhar, se não fosse aqueles 2 meses fatídicos de um resultado menor, de fundo do poço, né? Eu estaria no mesmo lugar que eu estava, né? Eu não teria tido toda essa experiência que me levou ao crescimento numa outra ponta da nossa empresa, que é muito importante, que é o que vai levar a gente até o local que a gente quer. Então, assim, a gente nunca pode negligenciar nada, deixar para depois. Uma coisa que eu sempre falo, aquilo que não é urgente hoje, amanhã vai ser, né? Então, assim, eu não vou fazer isso aqui agora porque não é urgente, depois eu faço. O que não é urgente hoje, amanhã vai ser, né? O que eu não vou fazer agora porque eu tenho tempo para fazer, esse tempo vai passar e uma hora eu vou precisar lidar com aquilo ali rápido, né? Então, assim, faz, olha, né? Tempo é questão de preferência, então a gente tem tempo para várias coisas, mas às vezes para o que de fato é importante para a nossa segurança, a gente nunca tem tempo para olhar, né? Então, assim, eu aprendi com aquilo ali, hoje a gente consegue olhar para várias coisas aí, porque a gente já tem esse histórico, né? Quer deixar uma mensagem, além dessa super mensagem? Depois dessa, é difícil ter uma frase para finalizar. Uma frase para finalizar, porque, né, foram tantas aí. Eu para mim, hoje foi a virada assim, vou até falar, gente, assistam, porque a gente precisa desse tapa. Eu tenho certeza que eu não sou exceção de soluções, de achar formas, de conhecer melhor a FTX, para mostrar caminhos para a gente. Tem uma coisa que o Thiago falou hoje aqui, muitas coisas que o Thiago falou, mas muitas das vezes as soluções para o seu negócio não dependem de investimento financeiro, dependem de investimento seu, de tempo, de esforço, dedicação. Dedicação. Thiago, até difícil eu pedir uma frase final depois então, de tudo, mas assim, fica à vontade. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tudo isso que eu falei é FTX, mas assim, dentro do nosso negócio provavelmente existe algo especial que você gosta de lidar, né? Dentro do nosso negócio não é tudo que a gente faz gostando, né? Tem coisas necessárias e coisas que você gosta de lidar.
e a minha parte, como é a parte de pessoas, eu acho que eu vou escolher a frase que é mais conectada a isso que você falou. Realmente, de fato, você mergulhar naquilo que é o seu propósito, né, enquanto empresário. Você escolheu ser empreendedor, né? Você fez uma faculdade, você poderia ter feito um concurso público, você poderia estar trabalhando para alguém, mas no meu caso eu escolhi empreender, né? Os corretores que estão comigo, eles empreendem também junto comigo, eles são autônomos, eles escolheram isso, né? Então, a partir do momento que você escolhe isso, dê o seu máximo, mergulhe, viva aquilo ali como se você não tivesse outra opção. Se você entrar nesse jogo dessa forma, não tem como dar errado, né? Porque todas as soluções que eu vou buscar, elas vão depender de mim, né? E aí você cria soluções absolutamente em tudo, investindo muito pouco ou zero, porque é isso que você falou, vem da sua dedicação. Eu consigo sair daqui uma reunião com você e encaixar algo que não vai me gerar custo, que não vai gerar custo para você, mas que vai conectar a gente, que vai engajar nas redes sociais, vai trazer alguma coisa para o meu corretor, eu posso trazer alguma coisa para o nosso time, entende? Então, assim, é se movimentar. Eu falo isso muito hoje dentro do meu escritório para os corretores. Se movimente. O que você vai fazer, você pode estar fazendo tudo errado, mas se movimenta, cara, não fica parado, né? O tempo inteiro as oportunidades acontecem. Então, se você não é bom em ligação, né? Se você não quer fazer ligação para os clientes para tentar prospectar, vai panfletar. Se você não quer panfletar, vai estudar. Se você não quer estudar, vai assistir um podcast. Tanto de conteúdo que tem na internet, vai estudar sobre o produto, vai lá na Plaenge, vai lá na Joy, vai lá na HVM, vai entender, mas não fica parado. Se você ficar parado, nada acontece. Agora, se eu não tenho nada para fazer, Angélica, eu vou ligar para você e vou falar, Angélica, você consegue tomar um café comigo? Eu vou ligar para o William, você consegue me receber aí na Casa Colonial? Vamos trocar uma ideia? Mas eu estou me movimentando, porque as coisas não vão chegar para mim. Eu não vou ter a oportunidade de abrir uma porta com você, de você me proporcionar alguma coisa se eu ficar lá no meu escritório o dia inteiro. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, ok. Agora, se eu não estou fazendo nada, meu irmão, caça alguma coisa para fazer. Não tem aquele negócio que a sua mãe falava para você, você não está fazendo nada? Você está precisando de alguma coisa para fazer? Vem cá que eu vou te mostrar. Você sai de casa, você vai arrumar alguma coisa para fazer. Se movimenta, né? Liga para um amigo, passa, toma um café, né? Alguma coisa vai sair dali. Você sai com um negócio fechado, você sai com um insight, uma captação, uma ideia, e é o que movimenta. A gente, empresário, a gente precisa o quê? Pensar. Somos cabeças pensantes. Sair um pouco da operação e começar a pensar, né? Porque a galera aí fora está pensando demais e vai tomar engolir espaço. A gente. Vai. É verdade. Tá certo? Mas é isso aí. Obrigado. Convido vocês e todo mundo que está assistindo a gente a tomar um café na FTX, conhecer o nosso escritório. Isso que eu falei aqui, tenho o prazer de fazer, o William sabe disso. Vou ter um prazer de receber você, conhecer do seu negócio, dividir com você. A gente faz isso com muito prazer, que é o que agrega. Então, você empreendedor, se você não faz ainda, faça, né? Aproveite, comece agora, entenda do seu concorrente, chame ele para tomar um café, vá até ele, receba ele, né? Ninguém vai fazer igual você, ninguém vai fazer igual a mim. Eu posso mostrar as gavetas da FTX, como a gente organiza as coisas. Ninguém vai fazer igual a mim, porque o meu propósito é esse, né? Porque senão a Pepsi seria a Coca-Cola. Exatamente. Né? Então, assim, você tem a receita, agora sustentar isso que eu faço todo dia é só se fizer parte do que eu sou. Né? Estar à frente da associação durante 4 anos é porque você ama isso que você faz. É porque faz sentido para você. E talvez outra pessoa não consiga fazer tão bem quanto você fez, né, tendo prazer naquilo ali. Então, se eu pegar a fórmula da FTX e jogar para outra pessoa, ela pode conseguir fazer melhor. Né? Ela pode conseguir fazer pior. Mas eu não tenho medo dessa concorrência. Por quê? Do jeito que eu faço sou eu. Né? Porque eu vivo isso. E é nesse caminho que existe hoje a associação comercial, existe o Conselho de Jovens Empresários. A gente nasceu com esse propósito de entender que você é empresário, nós empresários, a gente luta muito sozinho, a gente passa por muita dor sozinho. E quando a gente encontra um grupo de empresários que passam por esses processos, a gente tem não é fácil, mas a gente facilita. O sofrimento é menor. Então é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente dá o nosso tempo como pro associativismo, para compartilhar,
porque a gente entregando, a gente ganha muito mais. Então, pode ficar à vontade. O nosso coração, ele se conforta mais quando a gente vê que o outro também passa por problemas igual o nosso. Né? Você fala assim, não sou só eu, né? Eu não estou tão errado. Né? Não, então, é verdade. E a gente tem essa do empresário, você que está de casa nesse final, tem dias que você se sente um super-herói. Cara, eu sou muito fera, deu tudo certo, eu sou muito bom. Tem dia que você sente um nada, deu tudo errado, não sou muito ruim. Tem dias que a gente fala, cara, eu sei de tudo, tem dias que a gente não sabe de nada. Mas são momentos empresariais. E quando a gente está nesse contexto de vários empresários construindo essa plataforma, que é o que a gente vê que muda negócios, a gente consegue estar sempre um passo à frente das nossas concorrentes, a gente tem um grupo muito mais forte. E a gente, de certa forma, eu falo que quando a gente compartilha, a gente tem aquele sonhozinho de mudar o mundo, de mudar o Brasil. Quando a gente empreende, compartilha a nossa maneira de fazer isso. E o líder, o empreendedor e o líder é um cara solitário, né? Ele é sozinho. Porque assim, você, enquanto empreendedor e líder, você tem que dar conta da tua equipe, você tem que ouvir, né? Eu falei aqui, às vezes você tem que ouvir o problema dele, entender o que ele está passando para melhorar o resultado. E quem que ouve você? O grupo, né? O grupo vai te ouvir, né? É como se fosse, como se fosse não, é uma rede de apoio, onde todo mundo ali está sozinho e tem dores e vai se conectar. Porque se você não tiver um grupo como uma associação, você não tem com quem dividir, né? Porque no final o problema é seu, né? Quem que vai cuidar, além do seu terapeuta que vai te ajudar, é você. Né? E o terapeuta também não vai ter os mesmos problemas que nós da associação vamos ter, mas assim, é essa rede de apoio que ela transforma, né? Aquilo que eu passei, né? Se eu transmitir para a Angélica, talvez ela não passe, né? Porque alguém já errou por ela. Agora, se ela estiver sozinha ali, se isolar, não se abrir para essa rede de apoio, né? E realmente, de fato, ela vai passar por problemas aí que talvez ela não precisasse eu passar. Eu aprendi muito na vida com erros, né? Muito, muito, muito. Mas eu tenho certeza que foi muito melhor aprender na associação comercial, no CJE, com o erro dos outros, né? Que eu não precisei passar. Ela vai lá na frente e aí vê como é que é. E aí ela fala assim, ó, Angélica, eu fiz isso aqui, não deu bom. É uma entendeu? frase que eu ouvia sempre de pequeno. Eu sou de sucessão, né? Eu comecei como sucessão. William, daqui pra cá. Não erro o que eu já errei. Eu acho que essa é a melhor frase. A gente pode... Já passou o que a gente errou, não erra mais. É daqui pra frente. Eu acho que essa é a força do grupo. E quando o dinheiro tá ali na mesa, né? Você não pode errar. A gente não pode errar. E aí eu digo assim, enquanto nesse outro lado do nosso negócio, eu tô lidando com um recurso que não é meu, né? Eu estou fazendo apostas ali em cima de coisas que eu estou vendendo, né? Então, assim, que são os investimentos, a visão de mercado, o olhar para o novo, para o bairro. Então, assim, são coisas que o risco ele tem que ser muito calculado, né? Então, assim, eu preciso ouvir quem já errou, eu preciso ter um pouco mais de cautela, porque o dinheiro que está na mesa não é meu, né? Caramba. É isso aí. E eu vou... falar por mim aqui, meu depoimento, diferente dos dois que são grandes, gigantes, com uma linda jornada, o William aí, querendo ou não, herdou da família uma linda jornada empresária aí, vocês também já têm, né, um histórico muito bonito que eu admiro, já aprendi muito com o William já me direcionou muito no CJE, eu sou pequenininha, e, nesse movimento, estou aí no Conselho de Jovens Empresários com vocês, acho que tem 2 anos. Em 2 anos, e eu já tenho um histórico de empreendedor, e nesses 2 anos eu cresci de forma exponencial. É pequenas coisas, mas me injetou conhecimento, me injetou motivação para buscar o conhecimento, tanto informação de liderança, que foi muito bacana, o Clube do Livro, que a gente falou, que eu tenho aplicado na minha empresa, nossa, fez muita diferença lá dentro, faz até hoje muita diferença, é muito legal. E eu trouxe de uma dessas trocas no CJE com o Odilon. E assim, eu acho que quem é empresário que está aí buscando precisa fazer parte disso. Precisa. Assim, é uma troca rica que não tem preço. Você não escolha ficar sozinho, né? Eu acho que é isso. Não. Não escolha ficar sozinho dentro da sua bolha, né? Sai dali, tem um monte de gente ali que pode te ajudar. Né? Eu sou eternamente grata, assim, a generosidade
tua de vir aqui, de tanto conhecimento. Eu falei no último podcast que a gente teve aqui, eu não dormi com a minha cabeça fritando. E com certeza vai ser mais uma noite que eu não vou dormir. e com a cabeça assim, né, borbulhando de insights. E é isso que move a gente. E é muito legal, e é muita generosidade essa troca de você abrir né, tua jornada, tuas estratégias e pegar na nossa mão junto para a gente crescer. E isso é uma coisa, até um projeto da Conage que deve ir pro ar, que é o Fala e Faça, que na época da diretora eu construí. E isso não é uma conversa de quem não fez. São pessoas. O Thiago falou do que ele fez. E esse é o conhecimento. Então você de casa hoje, você vai aplicar alguma coisa de fato que o Thiago fez. Ele fala o que ele fez. Exato. Ele fala e faz tudo isso. E daí eu acho que é mais assertivo pro teu negócio. É diferente da gente falar, olha, eu acho que pode dar certo. Eu acho que esse caminho não. Esse o Thiago fez. Então você que está em casa, que está aprendendo conteúdo de quem de fato fez, que a gente sabe que esse acesso ao empresário, dificilmente você vai chegar sem relacionamento nenhum, vai conseguir extrair, ter 1 hora, 2 horas. Então, essa oportunidade que você está tendo hoje em casa de ouvir, eu peço um carinho para você compartilhar com mais outro empresário. A nossa ideia é realmente atingir mais pessoas. Então, você que nos assiste até o final, compartilhe isso com a gente. Se te ajudou, se ajudou você a ver o seu negócio de maneira diferente, se assim como a Angélica, talvez hoje você não vai dormir hoje à noite pensando nisso. Muita coisa que o Thiago falou que às vezes incomoda, porque você fala, cara, tem que melhorar nisso como gestor, mas esse incômodo é o que gera transformação. Então, compartilhe essa experiência, nos ajude com esse papo de empresário a alcançar outros empresários e fazer a nossa comunidade cada vez mais forte. Dessa forma, gerar prosperidade para o nosso estado e para o nosso país. Compartilha, segue, porque esse é o início da segunda temporada, que começou com a régua lá em cima. A gente está a 1000, estamos afiadíssimos e tem todo o restante aí da temporada por vir. Não pode perder nada, né? É isso aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.